Una folla non pensa, non sa quello che fa. Questo lo diceva il grande Spincertrasi in furia. Allora, che dici? Ce lo facciamo vedere il film a queste povere pazze? Magari, ma come? Si può fare? Vedo che voi non volete credere alle mie parole, ma ai vostri occhi dovrete credere. E ora alza le chiappe da quel dannato sgabello. Non sapete che è gelosissimo, che esasperato, che Attento. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 130. Eu sou Rafael Arinelli e cada filme é uma ilha. Eu sou Daniel Cury e nunca sente-se de costas para a entrada do restaurante. Ah, boa essa, hein, Dani? Aqui é o Henrique Risato e o meu primeiro contato com crítico de cinema foi assistindo The Critic no Locomotion. Nossa, verdade. Eu sou Gabriel Gaspar e atire a primeira pedra quem nunca atirou uma pedra em alguém que estava atirando pedra. Muito bom. Pronto, foi a melhor frase da abertura. Foi um apedrejamento. Fez sentido? Fez todo sentido. Muito sentido. Muito bem, estamos reunidos nesse podcast 130. Viemos aqui, o Henrique voltou de uma longas férias, não é isso, Henrique? Você estava em Acapulco, é isso? Então, na verdade, eu tentei carreira solo. Eu criei o Cinemação com 2 S. Não deu muito certo, não. Deu certo, eu gravei o podcast, daí eu descobri que eu não sabia editar, ele não foi ao ar. Achei melhor voltar. Entendi. Aí, ainda bem, porque daí o seu cachê agora caiu bastante, né? Na negociação que a gente fez. Você aceitou só uma coxinha, não é? Sem refrigerante agora. É como se fosse a Xuxa voltando pra Globo agora. Assim, Exatamente. Mais ou menos. O Henrique é a nossa Ou Xuxa. o Gugu pra SBT, né? Por aí, assim. Tipo, O Henrique voltou, tá mais pro agora, nosso assim, Gugu, né? O Henrique é mais o... É por aí. Trouxemos aqui o nosso amigo Gabriel Gaspar para conversar aí, né, sobre críticas. Vamos criticar os críticos que criticam filmes. Olha só que maravilha. E o Gabriel é um cara que tá lá, meu. Saiu do cinema, o cara tá lá já metendo a boca no filme, não é isso, Gabriel? Saiu do cinema, tá lá comparecendo, né, cara? Mas vamos lá, porra. É complicado o programa, hein, cara? Conheço muito crítico, sou amigo pessoal de muitos críticos. Vou tentar terminar o programa sem acabar com nenhuma amizade aí. Exatamente, cara. Hoje vamos explorar esse universo, que é o universo que a gente também faz parte, né? Que é isso de ficar... E que é um que qualquer um pode ser, de uma certa forma, né? De uma certa forma. Qualquer um pode criar lá o seu blog e começar a escrever. O Daniel já arranjando haters dentro dos críticos. Sei lá. Não concordo nem discordo, Mas tipo, de uma certa forma, qualquer um pode ser. A questão é como é que pode ser, entendeu? É verdade. Então, qual a qualidade dessa crítica? Sim, né? sim. Então, assim, é complicado. É um debate que acho que dá pra falar muita coisa. Tem muita coisa pra ser dita. Vamos conversar, então, sobre isso logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, se alguém chega pra você e fala assim: Daniel, você fede, isso é uma crítica ou uma agressão? Isso é uma agressão, porque uma crítica deve vir acompanhada de um desodorante.
Tipo, você fede, mas eu trouxe um desodorante pra você. Tipo, aí é uma crítica. Crítica construtiva. Ou pelo menos você conhece o novo, sei lá, Nivea for Men, sabe assim? Sei, o novo entendi. Rexona Revs. Entendeu? Aí é uma crítica construtiva, entendeu? Entendi. Muito bem, vamos hoje discutir um pouco sobre críticas, não necessariamente esse tipo de crítica, né? Até porque aqui tá todo mundo cheiroso, tá tudo legal. Exatamente. E Dani, as pessoas que têm dúvida aí sobre crítica, sobre agressão, sobre, sei lá, qualquer coisa do seu dia a dia, sobre a sua vida, a pessoa que quer mandar um e-mail pra gente e quer discutir sobre sua vida, quer saber o que ela pode fazer pra sua vida melhorar, pra sua vida piorar. Se você é uma pessoa que quer criticar os críticos que criticam os críticos, olha né? só, Porque, olha afinal só. de contas, se você quer fazer isso, você pode mandar um e-mail para contato@cinemação.com e destrinchar todas as suas críticas. Com respeito, sem... Pode até ter palavrão de vez em quando, mas com respeito acima de tudo, a gente vai adorar. Se você preferir, entra no facebook.com/cinemação e comente ou compartilhe e curta as nossas novidades que estão por lá. Se você preferir, acompanha o Twitter no @cinemação, com todas as novidades do site, com todas as novidades do podcast e todas as novidades que a gente quiser colocar lá, vão ser colocadas e você vai acompanhar em tempo real. Se você preferir, entra no Instagram no @cinemação, sempre sem tio, sem cedilha, cinema CAO. Acompanha a gente no Instagram, cheio de novidade, fotos bacanas pra você curtir por lá e comentar por lá. Se você preferir ouvir o podcast Cinemação de uma forma um pouquinho diferente, você pode entrar na Web Rádio Vagalume em www.webradiovagalume.com e acompanhar a gente todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados ao meio-dia. E se você estiver ouvindo a gente na Web Rádio Vagalume, dá um oi pra gente. É no Twitter de preferência ou, enfim, na rede social que você achar mais legal. E claro, não deixe de entrar sempre no cinemação.com para acompanhar as notícias, os trailers, as novidades, as críticas que a gente escreve. Tem muita coisa bacana e aí lá você sempre é bem-vindo para comentar lá e colocar o que você pensa sobre tudo, desde coisas mais recentes até aquelas postagens mais antigas que você encontra no nosso histórico, tá cheio de coisa bacana. E claro, por favor, não se esqueça de curtir a gente no SoundCloud e dar uma nota no iTunes para que você possa apresentar o podcast para outras pessoas também. E também, né, tem a possibilidade, para quem quiser, pode acompanhar cada um de nós, né, no Twitter. Nós temos aí o @DanielCuri, que é o nosso querido Daniel. Tem eu, que é no @Arinelli, e tem o sumidaço do Henrique, que é o @Henrique Risato. Pode acompanhar nós lá. Mais um pouco a gente já tira dessa lista, né? Assim, sim, sim, mais 2 podcasts e já cortamos. Já. Recados, muitos recados nós temos para dar nesse podcast, recados muito legais, principalmente porque se tratam da gente mesmo, né? Então tem coisa melhor do que a gente falar de nós. E vamos começar com um recado muito legal, que é a nova parceria, o novo podcast que o Cinemação está lançando agora a partir do dia 20 de abril. Vamos ter aí a companhia do Emerson Teixeira comandando o Cronologia do Acaso, podcast que estreia agora dia 20 de abril, segunda-feira. É isso mesmo, muito massa. O Emerson fala super bem, comenta um monte de coisa legal, e é legal que é um podcast diferente, não vai falar de novidades, isso a gente já fala, não vai falar de coisas pop que a gente fala, não vai falar de Oscar, ele gosta de falar de coisas mais profundas, de filmes diferentes, de filmes que são um pouco mais difíceis de serem encontrados, mas que são verdadeiras relíquias do cinema, que estão lá aí, né, pelos meandros cinematográficos, cara, e tudo mais, e é muito legal. E aí, isso que é legal, né, a gente convidou aí o Emerson junto com a equipe dele e tal, pra fazer parte, né, do Cinemação, trazer esse podcast pra gente, vai ser um podcast quinzenal, então, mais ou menos ali, toda segunda do mês, e toda primeira segunda do mês, né, toda segunda e
e quarta segunda do mês. Isso. Mais ou menos Tá isso. confusão, né? Vai ser basicamente a cada Como uma se segunda fosse- sim, uma segunda não. Uma segunda sim, Isso, uma segunda não. exatamente. Então é um podcast quinzenal, a gente vai ter esse programa que vai chegar aí com o Emerson e ele vai justamente fazer o papo no Cronologia do Acaso, é um papo de um cinema mais alternativo, Cinema independente, cinema... Filmes, ele até usou o termo, né? Filmes periféricos em alguns momentos. Periféricos, exatamente, cara. E o legal é que os primeiros episódios a gente já estamos preparando pra vocês pra lançar. Já tem filme aí, por exemplo, o primeiro episódio é com um filme iraniano. Tipo, olha só que loucura, cara. Filmes iranianos são sempre bem-vindos, né? Não, e é legal isso, assim, porque a gente vai explorar agora uma segunda camada, né? Uma outra camada de filmes. Camadas de filmes que às vezes a gente não explora, como de repente quando a gente conversa aqui sobre fotografia, edição e tal, a gente vai naqueles temas, aqueles filmes assim, mais clichês, né? Às vezes até hollywoodianos e tal. E o Emerson vai trazer essa veia pra gente, assim, de um cinema justamente mais periférico. Então tá aí, vocês já podem, a gente já tá lançando junto. Vai ter feed separado, você vai poder acompanhar o Cronologia separado do Cinemação, mas eles vão estar todos dentro do mesmo SoundCloud. Então se você seguir o nosso SoundCloud, você vai receber todos os podcasts. Mas se você quiser, você vai poder ir lá, clicar, assinar o feed do Cronologia. E vai ser um podcast muito legal, um podcast de mais ou menos 1 hora. E, seja bem-vindo Emerson Teixeira, equipe. Sejam bem-vindos ao Cronologia do Acaso, novo podcast do Cinemação. Nossos objetivos de vida agora é ultrapassar o Brainstorm 9 em quantidade de podcasts. É tipo ter 350 podcasts no mesmo site. Exatamente, agora a gente quer dominar o mundo dos podcasts. É isso mesmo. Vou chamar a galera lá do Mamilos pra fazer... Não, daí não é cinema, não dá. Não é. Mas a gente pode... Mas dá pra fazer muito podcast de cinema, só de cinema. Dani, temos outra novidade dentro daí do site do Cinemação, não é isso? Temos mais uma novidade, mais um conteúdo novo, independente, autoral, chegando dentro do Cinemação. É isso mesmo, e é legal que a ideia partiu do próprio autor, ou seja, foi muito legal. Ele chegou e falou assim, tô com uma ideia, e a gente falou, fala aí ele falou, e a gente falou, pô, legal, manda bala. Foi mais ou menos isso, né? Foi isso, as trocas de e-mail foi essa, né? Entendeu? E é muito legal. É o Rochas, que o Felipe Ferreira tá escrevendo. É uma coletânea de artigos, né? É uma coluna bastante específica que documenta e desmistifica todo o processo de produção de um filme de curta-metragem de baixíssimo orçamento. E aí, a ideia do Felipe, claro, se você lê o que ele escreve, você sabe que ele tem uma linguagem que é mais inovadora, que é mais ousada. Então a ideia é essa. Aí a coluna explora, ela alterna entre o que ele chama de prosaico e poético, né? Ele brinca com isso, brinca com essas formas diferentes de linguagem. E aí ele também alterna o narrador, personagem do narrador onisciente, e o eu lírico coloca em terceira pessoa, depois usa eu lírico, ora terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, e varia bastante. Então é uma proposta bem ousada, bem diferente, que o Felipe propôs, a gente aceitou, falou escreve aí, e ele tá fazendo, e tá sendo muito legal. Então na home do Cinemação, você tem lá os artigos dele, chamado de Rochas, com o S entre parênteses ao contrário, que é uma coisa muito poética e muito profunda, né? Exatamente. Uma quebra, uma coisa maluca e muito legal. Então acompanha lá, ele tá usando imagens de uma artista da Adriana Lisboa. E lembrando também que o Felipe Ferreira, ele não é qualquer autor, né? Ele é um autor que já lançou o livro Grifos Meus, Cinema, Literatura, Música, Política e Outros Gozos Crônicos, que inclusive a gente já falou dele por aqui. Tem alguns desses artigos que ele escreveu publicados no Cinemação. Se você clicar no nome do Felipe, você vai poder acompanhar esses artigos que ele já escreveu. E é isso, fica o convite para todo mundo acompanhar esse novo artigo, uma linguagem diferente, uma forma diferente de se falar sobre cinema, né? Bem legal. Não, e o que a gente já começa a mostrar, né? Arregaçar nossas manguinhas, mostrar um pouco mais do que o Cinemação quer ser como canal de cinema, é justamente explorar o cinema em todas as suas vertentes, assim. Então 2015 está sendo um
ano que a gente está explorando mais conteúdo, estamos trazendo podcast novo, colunas novas, estamos trazendo aí esse nova gama de conteúdo para as pessoas se aventurarem ainda mais dentro desse mundo do cinema, que é muito legal e que a gente ama tanto e que a gente faz com tanta paixão. Então, acompanha aí Cronologias do Acaso, novo podcast do Cinemação, todas as segundas-feiras, uma segunda sim, uma não, começa agora dia 20, e também temos aí a coluna Rochas, do Felipe Ferreira, essa nova desventura dele aí dentro do mundo de artigos que nós temos, né? Chegando aqui no quadro Repercussão, né, onde temos a leitura de e-mail propriamente dita, temos aqui um comentário deixado pelo Cassiano Lima, que já tinha feito um comentário atrás, a gente leu no podcast 129, e aí ele mandou um segundo comentário sobre o podcast 129, né, e aí ele escreveu o seguinte: caras, eu não queria causar uma dúvida na interpretação de texto sobre o meu comentário. Eu não saí do armário, simplesmente chutei a porta dessa bagaça. Na verdade, eu queria dizer que eu não só saí do armário, mas como chutei a bagaça. Erro meu, sorry. Mas, tipo, foi exatamente isso que a gente entendeu, né? A gente só zoou, tipo, a gente tava brincando, fica tranquilo, tava tudo bem. E aí ele continua assim: sobre Interestelar, foi falado aí que ele tocou em um tema difícil. Sobre ser mastigadinho por falar de um tema difícil, já vi inúmeros filmes bem mais complicados que não precisaram pegar na minha mão e mostrar o caminho. Vamos falar do cast atual. Não tenho conhecimento técnico, sou apenas um apaixonado por cinema, mas ouvi o comentário do Rafael sobre Êxodos e concordo plenamente. É um filme que tem pressa demais. Mesmo com a tecnologia que temos hoje, o antigo é bem superior, pois a história é contada de forma satisfatória. Aliás, o Ridley Scott, ultimamente, para contar histórias, tá meio tenso. Acho que estamos sendo enganados. Esse cara tá pensando ser ele, mas deve ser um replicante. Muito bom. É uma ótima teoria, né? Poderia, sim, inclusive, ser investigadas aí. Sei lá, NASA. Parabéns, caras. Já escutei vários casts e respeito as opiniões, mesmo não concordando com todas. Me divirto e aprendo bastante. Abraços. Observação 1. Acho que o cara que sofre mais bullying na internet é o Henrique. Opa. Não, há controvérsias. Por exemplo, o Magal do Porta dos Fundos, o diretor, é um cara que sofre muito bullying também. Temos muitos gordinhos na internet que sofrem bullying. Então o Henrique ainda tá num level assim bem baixo, assim. Tem uma galera que sofre. Tem a galera nos Twitter que tem hater até no canal. Então o Henrique nem hater tem, meu. Verdade, o Henrique precisa de haters. Saiam do armário, haters do Henrique. E observação 2, me interessei sobre esse filme de guerra Vai e Veja. Vou e verei. Acho que é uma boa alternativa. Tipo, né? O filme, o título do filme já é a propaganda do marketing dele, né? Vai ver, tá bom, vou lá e ver. Exatamente. Eu tenho aqui um comentário do Eliken Breno, que também começou a comentar bastante, e ele comentou na crítica do filme Tudo Pelo Poder, que eu publiquei já faz algum tempo. Ele comentou assim: acabei de assistir e vale a pena gastar um pouco de seu tempo nesse filme. O melhor de tudo no decorrer do filme é a nítida evolução do personagem Stephen Myers, que é o Ryan Gosling, que passa de um ingênuo e brilhante assessor a um feroz articulador político que utiliza de todos os artifícios para alcançar os seus objetivos. É isso aí. E é verdade mesmo, é uma das mudanças mais legais do filme, é um filme que você vê muito claramente a mudança de comportamento do protagonista, assim, é um bom exemplo de estudo de personagem também, assim, um filme é muito bom mesmo. Esse filme eu acho espetacular, e ele tem muito a ver com política, tem muito a ver com eleições. Eu até citei numa lista de filmes sobre eleições e tudo mais. Com esse viés político, né? Ele é bem forte mesmo. Tem duas atuações muito boas, né? Uma por parte do George Clooney, outra por parte do Ryan Gosling. O que eu acho legal é que você escreveu essa crítica em 2012. E aí o Eliken vem e comenta, tipo, em 2015, quer dizer, 3 anos depois da crítica ter saído, né? Ele vem, assiste um filme e tal e comenta sobre o filme. Quer dizer,
impactou ele ao ponto do cara, tipo, até procurar alguma coisa na internet e tal sobre o filme. Sim. Cara, eu acho esse filme muito bom. Muito excelente, excelente. E é uma das vantagens do mundo da internet, né? A crítica, ela pode ser discutida a qualquer momento, né? Tendo o canal pra isso. Você quer uma resposta curta ou uma crítica mais aprofundada? Olha, acho que pode ser a crítica aprofundada. Acho que a gente pode começar essa conversa sobre crítica e tal, explorando aí, né, o nosso convidado, começando a explorar o convidado, olha só que maravilha. Gabriel, conta um pouco da sua trajetória, assim, né? Você é um cara que tá envolvido com o cinema já faz um bom tempo, né? Verdade. Assim, na verdade, eu comecei mesmo, assim, né, no aspas, né, no mundo do cinema, do cinema, do entretenimento em geral, né, no cinema do teatro, como roteirista, né, como escritor. E aos pouquinhos, né, fui conhecendo o pessoal e tal. E, pô, acabei entrando no Almanac Virtual, né, cara? O site também tem bastante orgulho de fazer algumas críticas escritas por lá, né? Que é do Mário Abad, né, cara? Assim, que crítico, pô, assim, bem conceituado aqui no Rio, né? Ele abriu as portas pra mim, né? Do mundo por assim dizer, do mundo da crítica, cara. Sempre me recebeu muito bem e me ensinou muita coisa, assim. Realmente, muito que eu sei, assim, da visão de cinema, aprendi com o Mário, né, cara? E a partir daí também fui criando o meu canal, né? O Acabou de Acabar, onde faço a crítica ali, né? Sobre alguns filmes na saída do cinema e tal, né? E do Pipocando também, né, cara? Assim, que é praticamente o mesmo quadro que eu faço no Acabou de Acabar, faço no Pipocando também ali, né? A mesma pegada. Mas já faz um tempinho aí que tô nesse universo de crítica, um incrível universo de crítica cinematográfica. Então, faculdade mesmo de cinema você não fez, né, Gabriel? Você fez, cara, o curso de roteiro, é isso? Fiz curso de roteiro e fiz curso de roteiro e alguns cursos de crítica mesmo, assim, sabe? Especializado em crítica cinematográfica, sim, né? Mas de cinema mesmo, assim, a faculdade de cinema não fiz ainda, cara, assim. Eu sou formado em outras coisas, assim, tenho mestrado, estudo outras coisas, mas que não tem nada a ver com a área de cinema mesmo, assim, cara. Entendi. Biologia. Cara, se eu falar no que eu sou formado, cara, pouca gente sabe, hein, cara. Agora, momento revelação. Ana Maria Braga. Agora. Caralho, não, cara, eu sou formado, por incrível que pareça, eu tenho pós e tô terminando o mestrado agora, cara, em investigação criminal. Caraca, olha só. Nada a ver, né, cara? Mas ajuda um pouco a te olhar. Ajuda a prestar atenção nos detalhes, né, de repente. Investigar. Investigar o cinema. Não tem nada a ver. E isso é tudo o que eu posso dizer sobre o assunto. Ô, Gabriel, e você sente, assim, uma pessoa que escreve crítica com uma certa frequência como você escreve e tal, você sente diferença entre você fazer o vídeo, o Acabou de Acabar, que é uma coisa que meio que você, sabe, tá ali no calor do momento e tal, e uma crítica onde você espera, sei lá, um dia, reflete sobre o filme e tal, você sente essa diferença na hora de botar, sabe, no papel realmente o que você achou sobre o filme? Completamente diferente, realmente, assim, fazer a crítica na saída do cinema, né, e a crítica escrita. A crítica tradicional, né, que a crítica escrita, a crítica que a gente faz que vai pra jornal e tal, ela realmente, o ideal é você esperar um dia, 2 dias pra você escrever ela com calma, né, assim, e já, né, assim, com plena capacidade mental, né, pra você estar influenciado emocionalmente pelo filme, né, cara. E no meu canal eu faço realmente que é totalmente o contrário do que é doutrinário, né? Do que é ensinado em crítica, né? Assim, pra fazer uma boa crítica. E até é uma boa oportunidade pra falar sobre isso, cara. Que a ideia do canal é justamente pelo seguinte motivo, né? Assim, muitas vezes o crítico ele faz a crítica voltado pros críticos lerem, né? Para outros críticos lerem ou pra cinéfilo, alguém que tem um conhecimento muito grande de cinema, né? Ler aquela crítica.
E aí acontece muitas vezes, aqui no Rio tem o bonequinho do Globo e tal, né? Que é, porra, até um abraço pro Mário até, que é um desses bonequinhos do Globo e tal. E muitas vezes, às vezes, o pessoal reclama assim, porra, mas eu não acredito nada no que o bonequinho fala que o filme é bom, vou lá, o filme é muito chato, né? O bonequinho tá saindo do cinema, né? Fala que o filme é ruim. Né? E, porra, o filme é irado, não sei o quê. O que acontece, né, cara? Assim, porque o bonequinho, né, em si, a crítica escrita, normalmente não avalia a emoção do filme em si, sabe? Analisa ele pelos critérios técnicos, por referência, tema e tudo mais, né? E uma visão analítica. É uma visão analítica, exatamente, cara. E a maioria das pessoas que vai ver o filme, em geral, assim, no cinema, o cidadão médio, né? Aquele cara ali, normal, assim, não é nenhum ficcionado pro cinema, aquele cara que acorda, vai no shopping, né? Vê o que tá passando, vai comer o lanche, vê o filme, escolhe o filme pelo cartaz e tal, né? Ele não tá preocupado, às vezes, muito, porra, se o filme usou uma linguagem hitchconiana, né? Ou se... Ele quer mais saber, assim, pô, o filme emociona ou não emociona, o filme é comédia, ele é engraçado ou não é, entendeu? Às vezes quer saber uma coisa assim, qual que é a sensação que o filme passa, e não a análise do filme, exatamente. Entendeu? E aí a ideia do canal surgiu meio que por aí, assim, né? De fazer, em vez de fazer uma crítica analítica, fazer uma crítica mais passional, né? Por assim dizer, né? E é muito legal que dá pra fazer isso sendo bastante, de uma certa forma, ensinando o cinema. Eu acho que um dos papéis da crítica é isso, né? É chegar pro público que, às vezes, talvez, que não é fã de cinema, que não é tão cinéfilo e tal, e explicar assim, ó, ele é divertido por causa disso, ele é interessante por causa daquilo. E aos poucos essa pessoa vai conhecendo um pouco mais sobre cinema, ela vai... Você dá uma fomentada na discussão pra ajudar a pessoa a correr atrás de mais informação, inclusive. Né? Exatamente. Sim. É o que eu sinto muito, por exemplo, eu enquanto, sei lá, ser humano, eu fui muito influenciado pelo Pablo Vilaça. Então, assim, eu vejo a crítica dele como muito isso. Uhum. Tem muita gente que detesta ele por outros motivos e tal, mas, assim, ele explica o filme de uma forma um pouco mais palatável, apesar de serem textos mais longos e às vezes, enfim, mais profundos, mas que você sempre termina a crítica dele entendendo um pouco mais sobre ele tem cinema, um ar, né? Mais professoral, assim. Não, mas, por exemplo, tem vários vídeos do Gabriel que também são assim, sabe? E é o que eu tento fazer quando eu faço os meus textos também, eu faço as minhas críticas. Eu tento fazer com que quem leia entenda o porquê que o filme dá essa sensação, ou faz você rir, ou traz questões importantes pra serem pensadas, etc. Exatamente. Pra você ser um crítico, ou se dizer um crítico, você tem que efetivamente conhecer todas as áreas do cinema. Tipo, você vai falar sobre fotografia, você tem que entender muito bem. Você acha que é um pré-requisito, ou você já ouviu ou leu crítica que você pensa assim, esse cara tá falando bobagem? Não, com certeza já li muita coisa que é bobagem, realmente, né? Mas, cara, assim, o único requisito, assim, né, que se espera de um crítico de cinema, né? Óbvio que não exige que o cara conheça, né? Exigência, né? Que o cara conheça todas as áreas. É bom que se conheça, mas não é obrigatório, assim, o cara conheça detalhadamente sobre figurino, sabe? Até os meandros de figurino, ou como fazer uma edição de som. É ideal que ele tenha uma noção de cada coisa dessa, né? Mas a única exigência, assim, que digamos que é fundamental é que o cara realmente veja muito filme, né? Eu tenha já visto, né, tem um arcabouço, assim, de muitos filmes já vistos, cara, assim, porque, na verdade, cara, o que é uma crítica, né, assim, que ela tem que ter sempre, assim, por assim dizer, né, uma boa crítica, a referência e o tema do filme, entendeu? Essas são as duas coisas os dois pilares, por assim dizer, da crítica, sabe? Uhum. Referência você só vai ter realmente vendo muito filme ou tendo uma cultura geral muito grande. Quando eu falo referência, não necessariamente precisa até ser sobre outro filme, mas pode ser referência a uma música, sei lá, uma obra de arte, um quadro, alguma coisa assim que inspirou aquele filme, sabe? Por exemplo, um exemplo clássico, né? O 2001, Odisseia no Espaço, né? Uhum. Que a abertura do filme é aquela música, né? Do Zaratustra. Assim Falava Zaratustra, exatamente. Assim Falava Zaratustra é um filme, quer dizer, é um livro, né, do Nietzsche, onde Nietzsche introduz o conceito do super-homem, por exemplo, sabe? Uhum. E aí o filme 2001, ele fala sobre isso, sobre a evolução, né, do ser humano, né, por assim dizer. E aí, assim, a ideal, é óbvio que não se exige isso de todo crítico e tal, né, mas assim, se o cara tivesse conhecimento, assim, né, sobre o que faz aquele livro do Nietzsche e tal, né, é uma referência que ele pode pôr na crítica dele, sabe? Vai tornar a crítica dele mais rica e tal, né. Mas outra coisa que eu lembrei de 2001, e 2001 é um exemplo perfeito, cara, assim, que normalmente no início do filme sempre mostra, digamos assim, um resumo sobre o que o filme é, entendeu, cara? Isso assim é uma... Não é obrigatório, né? Mas é meio que um truquezinho que
pô, grandes diretores gostam de usar, sabe? E aí o 2001 é um filme que fala sobre evolução, né? Aí se você reparar a primeira cena de 2001, tudo bem, é uma primeira cena que dura uns 5 minutos, né? Que o filme é todo lento, né? Mas enfim, a primeira cena vai tocando essa música, né? Do Assim Falava Zaratustra, praticamente toda, e vai mostrando, né, a lua, depois aparecendo atrás da lua a terra, depois aparecendo o sol. Exatamente. Aí tocando lá, pam, pam, tá. Que é mostrando justamente, é uma metáfora da evolução, sabe? A lua, depois aparece a terra, depois aparece o sol, e enquanto vai tocando Assim Falava Zaratustra, sabe? Por exemplo, é uma introdução de 5 minutos que quem olha assim, a pessoa assim, mais leiga, olha assim, porra, não tá acontecendo nada no filme, sabe? Digamos, né? Exatamente. É só que, porra, naquele início ele já explicou, já resumiu sobre o que o filme trata, entendeu? Na verdade. Sim, sim. É isso que eu digo assim de referência, né? Que é importante ter, né? E tema é esse negócio também, assim, é descobrir sobre o que o filme fala, né? Às vezes um filme que fala sobre algo, né? Assim, digamos, Psicose, por exemplo, né? Fala sobre um cara matando a mulher, enfim. Mas não é esse o tema do filme, sabe? O tema é sobre relação de filho e mãe, sabe? Resumidamente, o trabalho do crítico é isso, assim, é referência e tema, né? Eu acho que tem até uma coisa que envolve muito paixão, né? Assim, você, além de tudo, ser uma pessoa muito apaixonada, no caso, pelo cinema, e você estudar além daquelas camadas primárias que você encontra dentro do filme, né? A gente tava dando uma estudada no tema, assim, pra gente gravar o podcast e tal, e a gente tava lendo um pouco sobre o Rubens Evaldo Filho, né? E aí a gente viu que o cara tem 5 faculdades, ele fez, tipo, história, geografia, sei lá o que, ele fez 5 faculdades nada a ver, aí a última faculdade que ele foi fazer foi cinema. E aí, perguntado pra ele sobre quantidade de filme, ele falou que ele assiste de 800 a 900 filmes por ano. Isso dá, tipo, quase 2 filmes por dia que ele assiste nesse ano. Então, quando você fala até de frequência, né, de referência, envolve muito essa paixão, essa relação de amor com o cinema, a fim de que você, tipo, busque em outros lugares e tal, você vai beber de outras fontes, pra daí quando você vai assistir, sei lá, um Vingadores da vida, a hora que você vai assistir um grande blockbuster, né, você olha aquilo ali, você consegue inclusive ter as referências de filmes que você já assistiu lá atrás, sim. E aí você consegue começa a criar camadas de entendimento mais profundos daquilo ali. Sim, né? E aí tá a explicação porque tem gente que acha que crítico é chato, né? E acho que isso é outro debate, né? Do tipo assim, crítico é nem a maioria que eu conheço, na verdade, eu acho muito legal, assim, mas Pô, só porque tá perto de uma vida, né, cara? Não é isso, não. É que assim, tipo, eu tendo a ler qualquer crítico e, sei lá, claro que alguns eu conheço mais, outros menos, mas, enfim, quando você lê, por mais que não concorde com uma coisa ou outra, você entende, você, tipo, dá o devido valor. E tem gente que fala assim, crítico é chato. Eu acho que esse conceito acabou ficando muito primeiro porque tem alguns que são assim, que acham que o legal é falar mal do filme o tempo inteiro, de um jeito depreciativo, mas um outro é assim, como o cara viu muito filme, mas muito filme, chega uma hora que o cara não aguenta mais ver aquela mesma historinha nhenhenhê de que muitos blockbusters são, então o cara vai falar assim, isso é um saco, e tá todo mundo, nossa, cara, sei lá, sabe, o último super-herói da moda, tá todo mundo super animado, chega lá, lê a crítica, é um cara que não é que ele tá detonando ou tá falando mal, porque assim, ele viu tanta coisa, ele sabe todas as referências que estão lá, e que aquilo lá não traz nenhuma novidade, entendeu? Aí, tipo, sei lá, é a mesma coisa que com qualquer pessoa que gosta, qualquer pessoa que gosta muito de ler, leu vários livros importantes e clássicos, aí você mostra o livro do 50 Tons de Cinza, já que é pra falar desse assunto, né? 50 Tons de Cinza, a pessoa fala assim, nossa, esse livro é ruim, mas por que ela achou esse livro ruim? Porque ela leu coisas boas, entendeu? Então, mas a diferença é que nesse caso, quando o cara resolve criticar uma obra que atinge tantas pessoas, né, ele tem que saber que ele tá falando também com uma caralhada de gente. Ou saber, e saber com quem está falando, porque tem crítico que escreve. É o que a gente falou antes, né? É o que a gente falou antes no negócio, assim, da crítica ser muito técnica. Porque uma coisa é você falar com um monte de jargão do cinema, tipo, que 20% da população vai entender, tipo, chutando alto. E outra é você fazer uma crítica acessível, uma crítica que possa sair, sei lá, no Folha de São Paulo, entendeu? Sim. No Estadão, que qualquer um que for na banca comprar um jornal, abrir pra ler, tipo,
que o filme é bom ou ruim se não tiver uma nota explícita lá, tipo, nota 10, entendeu? Sim, na verdade, hoje em dia eu acho que os jornais estão até o contrário, eles estão justamente buscando algo mais refinado, assim, pelo menos o que eu leio em jornal. Eu vejo as críticas, assim, bem mais refinadas do que a média, sei lá, justamente porque o jornal, ele sabe que ele não vai ser lido por uma grande parte. Hoje em dia, tipo, a grande parte que acompanha as críticas acompanha justamente o vídeo no YouTube do Gabriel, os sites mais populares, os grandes portais. E você vê uma diferença mesmo, né, nessas críticas, né? Não sei o que vocês... Existe isso, né? Esse negócio que você falou, né, realmente, de falar de filmes como 50 Tons de Cinza, né, o próprio Crepúsculo, alguns anos atrás e tal, é muito complicado quando você fala sobre paixão de outras pessoas, né? Tem gente que tem uma relação de paixão com aquela obra e tal, né? E quando você critica ela, às vezes por mais embasado que você esteja, às vezes, assim, você nem tá falando realmente mal da obra, sabe? Você só tá expondo, né, assim, não é nem o seu ponto de vista, assim, você tá expondo as falhas daquela obra, assim, né? Como você exporia de alguma coisa que você gosta também, né? Não é porque você gosta daquilo que aquilo, né, obrigatoriamente tem que ser perfeito, né? E aí tem, às vezes, gente que não consegue diferenciar isso, sabe? Às vezes tem gente que, se você, digamos assim, ofende uma obra, diminui uma obra, a pessoa acha que a gente tá diminuindo ela que gostou da obra. Exatamente. Sabe? E aí ela toma como uma ofensa pessoal, às vezes até, sabe? É porque, se sente até ofendido. porque a crítica envolve muito essa questão de opinião, né? E aí o cara pega e fala, o que é ruim pra ele, às vezes é bom pra mim, e, sabe, vice-versa, né? Então, cara, isso é até uma questão complicada em relação à nota, sabe? A dar nota pra filme, né? É porque, assim, a crítica, digamos assim, se você, na verdade, for fazer a crítica ela não é opinião, sabe? A opinião é a última coisa que tem que pôr no crítico. Pô, eu já trabalhei um tempo assim como crítico mesmo, assim como crítico contratado, né? E aí você não escolhe o filme que você vai analisar, né? Pô, às vezes, não gosta de terror, pô, vai receber terror, vai receber comédia, vai receber tudo, todos os gêneros, né? Você não pode pôr o seu gosto pessoal na crítica. Só que quando entra o fator nota, aí não tem como realmente, cara. Assim, a nota, ela é pessoal, a nota, ela entra no campo pessoal, assim, ela é muito difícil você dar nota sendo totalmente isento da sua opinião, sabe? Sendo totalmente parcial, cara. E muita gente tem que se separar baseia até o só lado fanboy, né? Exatamente, cara. E tem gente que E tem gente que vai decide se o filme é bom ou não, você vai ver só pela nota, nem lê a crítica em si, sabe? Sim. E isso é um problema também, assim, porque às vezes até uma coisa que eu queria fazer. Vou perguntar pra vocês uma coisa aqui. Eu vou reverter a entrevista. Mas assim, qual que você acha que é o papel do crítico em si? Assim? Pra mim... Dani, responde. Não, pra mim o papel do crítico é analisar uma obra, e aí, assim, críticos, se você pegar crítico de várias outras obras de arte, tem pra tudo, né? Mas o crítico, ele analisa a obra, de forma a fazer com que a pessoa entenda um pouco mais daquela arte, depois de acompanhar aquela obra em si, mesmo que ela leia a crítica, lendo a crítica antes ou depois, entendeu? E, em última instância, de guiar no caso de lançamento. Então, assim, assista esse filme ou não. Eu acho que é complicado você dizer que você responsabilizar o crítico por ir ou não ao cinema, ver um filme ou não. Não sei, eu acho que assim, eu confesso que eu já fiz isso, sabe? Eu já tive que escolher entre dois filmes. Aí você tá lá, você fala assim, putz, não vai dar pra ver todos. Eu li críticas mais positivas sobre este filme, então eu vou ver esse. E aí você opta, mas eu acho que essa é a última instância, entendeu? Ele serve como um guia, como consequência da análise que ele faz, entendeu? Não sei se eu acho, cara, que ele tem o olhar técnico, né? Ele traz um olhar técnico. Ele tem também a função de ser algo até quase que, lógico, teórico, né? Porque muitas vezes você vai até ver se aquele crítico fez algum filme, às vezes até o filme do crítico não é tão bom assim, entendeu? Mas, tipo, ele tem o olhar teórico para uma obra artística. Eu acho que, na verdade, a grande função dele é justamente trazer a discussão daquela obra, independente dela ser boa ou não. Então, eu acho que essa que é a grande função do crítico, entendeu? É levantar a discussão de uma obra artística. Porra, perfeito. Pô, muito bem, o pessoal saiu muito bem. Nota 10. Nota 10. Where did Tom go? Into the real world. That two-bit minor character leaves and we're stuck. I wonder what it's like out there.
They don't look like they're having too much fun to me. Hey, what the hell kind of movie is this? Paper said it was a romance set all over the world. Look, don't tell us your sad stories. You think we like this? Look at this. They sit around and talk, and no action, nothing happens. I want my money back. This is outrageous. Why don't you stop yapping? We've got problems of our own. You can't talk to my wife like that. Who do you think you are? I'm a genuine countess with a lot of dough, and if that's your wife, she's a tub of guts. Não, mas realmente assim, a função do crítico é essa de trazer pra debate, né, alguma discussão que esteja no filme e de repente alguém não viu. Também, na minha opinião, né, assim, uma das funções do crítico é direcionar o público para o filme certo. Quando eu falo assim para o filme certo, é para o filme certo para aquela pessoa, entendeu? O que eu quero dizer? Sim, Assim, não é assim, julgar o filme, falar, ó, esse filme é ruim, não vá ao cinema ver esse filme. Exatamente. Não, pô, aquele filme tem um público-alvo, sabe? É você direcionar aquele filme pro público certo dele. Falar, olha, se você gosta de filmes assim, se você gosta desse gênero, se você gostou de tal filme, vai ver esse filme, né, que você vai gostar, entendeu? Exatamente. De afinidade, né? Questão de afinidade, exatamente. Agora, o crítico que ele... Acontece com muita frequência, cara. Assim, um crítico que às vezes não gosta de um filme, gosto pessoal dele, assim, né? E tenta convencer o pessoal a não ir no cinema ver aquele filme, sabe? Isso eu acho, pô, que a pessoa tá fazendo um desserviço pro cinema. Com certeza. Tá, com certeza. Na minha opinião, né? Sim. Mas isso acontece com muita frequência. Até uma coisa que eu até falei, acho que, enfim, nos podcasts, foi que, assim, às vezes um filme ruim, ou um filme com muitas falhas, etc., ele às vezes ensina mais sobre cinema do que um filme bom, né? E às vezes ele é justamente uma forma de você ensinar, falar assim, ó, ele é um filme que tem muitas falhas porque acontece isso, e isso é uma falha por causa daquilo. Acontece tal falha, e aí a pessoa que foi assistir só pra se divertir, ao ler a crítica, de repente ela aprende um pouco mais sobre cinema. Então, assim, o filme ruim também é uma forma interessante de se aprender mais sobre a arte de cinema. Eu acho que tem uma questão aí, até que talvez seja até complicada da gente tentar desvincular uma coisa da outra, né? Porque assim, quando a gente pensa no crítico, eu acredito que inevitavelmente você tá vendo, além da opinião técnica, quer dizer, o cara vai fazer uma análise fria e técnica daquele filme, e aí ele pode sim falar de posição de câmera, técnicas que o diretor usou de repente para fazer determinado plano e tal, enfim, mas inevitavelmente você vai ler aquela crítica que você tem mais afinidade daquele autor, né, que você gosta mais, como o Daniel falou. Eu gosto muito do Pablo Vilaça. Então, tipo, ou é a linguagem do Pablo Vilaça, ou é a opinião do Pablo Vilaça, mas assim, tem uma relação pessoal ali entre crítico e público, né? Porque inevitavelmente você acaba ou concordando ou discordando, mas existe uma afinidade, e eu acho que é difícil a gente dizer que o crítico ele tá só fazendo uma análise técnica, porque ele acaba passando um pouco da opinião dele também, né? Você não acha, Gabriel, de repente talvez o bom crítico seja o cara que consiga mesclar as duas coisas, sabe? Ou equilibrar os dois pontos. O crítico perfeito é aquele que consegue, né, direcionar o filme corretamente para o público, passar, né, a conteúdo de cinema, assim, de análise cinematográfica, e levantar o debate, sem passar a opinião pessoal dele. Entendi. Só que não existe o crítico perfeito, né, velho? Somos todos seres humanos aqui, né? Exatamente. Mas ele passa, a opinião passa invariavelmente, por mais que você tente não passar. A mesma coisa com ideologia, por exemplo. Se for um filme político, por mais que você tome cuidado, você toma cuidado e tal, mas você vai deixar passar se você acredita naquilo ou não, se for um filme, sei lá, não sei. Eu vou nem entrar nesse. Mas, pô, já vi jornais aí grandes. Não vou entrar no mérito, não, velho. Mas assim, que o filme às vezes tem uma discussão política pra um lado, aí recebe a ordem lá da edição. Porra, detona esse filme. É tudo, caralho. Aí recebe a ordem assim, nem viu o filme ainda. Exatamente. Ou seja, filme de política, religião, bom, é mulher, não se discute. É que nem todos os assuntos envolvidos, até cinema. Esses assuntos. Agora, mas fora gosto pessoal, o Demolidor é muito bom, hein? A série do Demolidor é muito bom. É bom, né? Fora o gosto pessoal, né? Tirando o gosto pessoal. A partir do momento que o cara já fala, aquilo ali é bom, é ruim, pronto, você já tá movendo. É bom. Não só digo que é bom, como digo que é melhor.
a melhor adaptação de Demolidor de todos os tempos, inclusive no futuro. Olha só! Olha só. Eu tô fazendo um disclaimer aqui, cara, em relação ao gosto pessoal e em relação ao meu canal, então, que eu faço saindo do cinema, né? Que aí acaba que o gosto fica realmente muito à flor da pele ali, né, cara? E é uma coisa... Eu tento me controlar, mas é difícil. Fazer um disclaimer aqui de um vídeo do qual eu me arrependo até hoje da nota que eu dei, cara. Vamos lá. Retratação. Retratação aqui, cara. Quem tiver me ouvindo aqui, pô, viu o vídeo lá, desculpa. Mas foi o vídeo do Godzilla, cara, do filme do Godzilla. Uhum. O pessoal viu? Todo mundo viu aí? Sim. Fizemos já um podcast. Pô, o filme do Godzilla, no início, muito bacana, com a parte com o Brian Cast, muito legal e tal. Aí depois o filme tem uma barriga enorme, arrastada no meio, cara, que dá vontade de cortar os pulsos. Mas enfim, tu torce pro Godzilla chegar a destruir a cidade, destruir o filme e tudo, mas enfim, mas nada acontece. E aí no final, aquela luta final do Godzilla, ela é muito empolgante, cara, assim, aquela luta final que ele abre a cabeça do cara e tá com aquele raio lá vindo. Aquela luta é muito empolgante, cara. E aí acabou aquela luta, pá, eu fui gravar meu vídeo. E aí fui gravar o vídeo, cara, empolgadaço, assim, com aquela cena aí. Deixa eu falar uma coisa, Henrique. Escuta. Dei nota 8 pro filme, cara. Dei nota 8, eu me arrependo. Tá vendo, cara, Henrique? Você tá vendo, Henrique? O Rafael abominou o filme, mas é porque, assim, ele quis dar 0 menos 1. Eu gostei, porque eu já tinha assistido os outros filmes. Eu vi que ele... A questão das referências é uma homenagem, não é que é uma obra-prima do cinema. Não, só que tem várias homenagens. É o lance do raio pela boca, entendeu? O próprio japonês lá preocupado, que é o personagem do Ken Watanabe, que remetia ao primeiro filme, que eles queriam destruir o Godzilla com bomba atômica, e o cara, vocês vão matar a fauna marinha da nossa região, entendeu? Por isso ele era um bom filme. Agora, assim, o Rafael, o filme não agregou nada, tipo, é um lixo. Isso. Aí eu já consegui tirar Pra mim, o filme se resume exatamente nisso que o Gabriel falou. Um bom começo, um meio, assim, horrível e uma cena final ok. Então, pra isso, tipo, 2 pontos pro filme tá ótimo, entendeu? Se eu desse de nova nota, eu daria um 5 de 10 ali. Mas aí que entra uma coisa que eu acho que é legal de falar, assim. Eu tava até lendo sobre isso. Tipo, a gente se preocupa muito em fazer de filme de lançamento, né? De falar de filme no calor do lançamento, etc. Querendo ou não, uma forma legal de se analisar um filme o pessoal até fala, né? Como esse filme vai envelhecer, né? É você esperar algum tempo, ver como que ele envelheceu, se ele ficou na memória, se não, se você esquece, etc. Se a gente parar pra pensar, antes da internet, querendo ou não, os jornais, as revistas precisavam falar do que está sendo lançado e servir como guia e tudo mais. E aí eu vi uma crítica à internet como um todo, porque assim, o que acontece? A internet podia ser muito bem um ambiente em que a gente está falando de um monte de filme mais antigo, de filme diferente, de filme periférico, né, que a gente usou até agora há pouco, de outros filmes, e acaba também seguindo essa pauta dos lançamentos. Sei lá, como que você vê isso? Assim, às vezes não é legal tentar aproveitar pra falar de filmes clássicos, filmes mais antigos, etc? Cara, até falar, muita gente no meu canal diz quando... Muita gente de vez em quando, né? Mas, assim, vez ou outra, realmente o pessoal pede, assim, né? Pra fazer de análise de alguns filmes clássicos e tal, né? Fiz alguns do Tarantino. Tarantino, né? Que já é uma parada... É nem tão antiga, assim, né? Cães de Aluguel, que 88, 89, né? Por aí. Eu fiz o vídeo ali, mas, assim... O pessoal pede pra fazer, mas quando chega na hora de assistir, o pessoal só quer ver o lançamento mesmo, cara. Aí chega o filme que estoura na audiência aqui no canal é 50 Tons de Cinza, por exemplo, tá ligado? Exatamente. É pra um público mais selecionado. É como o pessoal do Cinecast faz com o Cinecast Cult, né? Isso, exatamente, cara. Esse é a pegada do Cinecast, cara. Exatamente essa, assim, de trazer alguns filmes, assim, que às vezes são filmes pouco conhecidos, filme do faroeste mesmo, filme de faroeste antigo, sabe? Que tem uma linguagem muito rica. E de vez em quando é meio considerado meio que um blockbuster das antigas, sabe? Aqueles espaguetes, Sérgio Leone e tal. O cara tem um uso de câmera muito bom, que até o Tarantino não é que imita, né, cara? Homenageia, né, cara? É a palavra. O Kurosawa, né, cara? Assim, os caras assim que... Sete Samurais, enfim, um filme assim que muita gente não conhece, mas que se vê vai se amarrar, tá ligado? Enfim, de vez em quando a gente tenta
Só que, pô, se o cara vê lá o título lá, melhores filmes do Kurosawa, pô, o cara não vai clicar pra ver, sabe? Esse cara nem sabe que é do Kurosawa. Às vezes, assim, o ser humano, aí é do ser humano, né, cara? Às vezes o ser humano tem preguiça de aprender, tá ligado? Assim, aí entra aquela discussão, né? Qual que é o papel, nossa, assim, como gerador de conteúdo, né, cara? Assim, é fornecer o conteúdo que as pessoas querem ou fornecer o conteúdo que elas precisam. Exatamente, né, cara? Exatamente. Tem uma frase... E dá pra encontrar um meio termo, mas é difícil, né? Assim. Tem uma frase que eu acho que... É difícil, exemplifica bem isso, que é quando a gente fala assim, que tudo é fruto do seu tempo, né? Todo produto é fruto do seu tempo. Então... Assim, pra gente, apesar da gente ter hoje essa gama de oportunidade de você, de repente, explorar mais filmes e tal pela internet, por exemplo, acaba caindo um pouco nessa malha fina, sabe? Quando justamente saem esses blockbusters, quando você tem um filme que tá... uma adaptação de livro que tá bombando, alguma coisa assim, a gente percebe por nós mesmos, assim. A gente já fez podcast sobre O Corpo que Cai, a gente já conversou, sei lá, sobre diretores mais antigos, falamos de Chaplin, o próprio, acho que o Hitchcock, né, também a gente falou alguma coisa dele, Almodóvar, nem é tão antigo. O Taxi Driver, Taxi Driver, exatamente. Mas o que bombou pra gente? Bombou 50 Tons de Cinza... Se Eu Ficar, exatamente. Jogos Vorazes, exatamente, que são blockbusters. Esse mês, nada contra, tô até, porra, tô até ansioso, mas eu tenho certeza, assim, esse mês o líder de bilheteria, aspas, por assim dizer, né, do meu canal vai ser Vingadores. Sem dúvida. E todo mundo vai falar dele. Do ano, Todos os podcasts vão falar dele, todo mundo vai falar, mas é o que não tem jeito, né? Não que eu não goste dos Vingadores, pelo contrário. Sim. Sem querer dar opinião pessoal, mas é bom pra caralho. Mas é foda. Não. Eu ia te perguntar, Gabriel, sobre o processo pra escrever uma crítica. Eu queria saber qual que é o seu processo, assim. Eu tô te perguntando isso porque eu acho que cada um tem uma mania, né? Tem um jeito diferente. Eu vejo aqui a gente grava o podcast toda terça-feira e os filmes são lançados na quinta. Então, geralmente a gente tem sexta, sábado, domingo e segunda pra assistir o filme. E se a gente consegue assistir um tempo antes, a gente consegue depois disso ler outras críticas, consegue entender um pouco melhor como que o filme foi feito e tal. Então a gente consegue buscar mais informação. Eu sempre digo que eu colho pequenas informações sobre o filme que eu quero ver. Então, por exemplo, sei lá, Vingadores agora. Eu assisto um trailer, aí eu, fico acompanhando uma notícia aqui, outra ali e tal, mas eu não me aprofundo diretamente no filme. Aí, a hora que o filme sai, eu percebo se eu tô afim ou não de ver o filme, eu vou lá, assisto o filme e eu fico me observando, sabe? Eu gostei do filme, eu não gostei do filme e tal. Aí eu vou colher mais informação. Aí eu leio crítica, aí eu vejo informações mais técnicas e não sei o que, e eu começo a construir a minha opinião a partir daí. Mas é uma coisa muito própria, assim, sabe? Tipo, eu gosto de ler crítica só depois que eu vi o filme, pra eu ver se eu concordo ou não com aquele crítico. Então, tipo, essa é a minha posição. Mas e você, assim? Porque você tem hoje um espaço onde você matura aquela sua ideia e aí você vai lá, escreve, busca referência e tal, e você tem um outro espaço que, você saiu do cinema, tá ali vibrante, como você falou do Godzilla, e aí você, grava um vídeo que às vezes é uma opinião totalmente distorcida daquilo que realmente você vai concretizar depois, entendeu? Então, pra você, assim, como que é o seu processo de escrita de uma crítica quando você quer fazer aquela crítica mais redondinha possível? Realmente, né? Então, vai depender pra onde vai a crítica, né? Assim, pra que mídia você vai estar fazendo realmente, né? O ideal, realmente, é você não ler nenhuma crítica, nenhuma opinião, de ninguém antes de ver o filme. Pra você, né, poder ter a sua própria visão. Porque, querendo ou não, muitas vezes, assim, se você tiver uma opinião já prévia antes do filme, né, o preconceito, né, cara? Não quero usar essa palavra que é meio esquisito, mas aquele conceito formado antes do filme, assim, realmente você pode acabar sendo influenciado, para bem ou para mal.
Assim, tem gente que se vê que tá todo mundo elogiando o filme, ele já vai predisposto a gostar do filme. E o contrário também, tem gente que se vê que tá todo mundo elogiando o filme, por exemplo, e já vai predisposto a não gostar do filme, né? Vou achar o erro desse negócio aqui, né, tal. Mas assim, o ideal é você não ler nenhuma crítica sobre o filme. Mas é bom que você tenha já também alguma informação sobre o processo de produção do filme, ou, o que eu quero dizer principalmente assim, alguma informação sobre o diretor do filme, sabe? É bom você já ter uma ideia que é aquele diretor ou que filmes ele já fez antes. Óbvio que, por exemplo, que filmes, Vice Inerente, do Paul Thomas Anderson, por exemplo, desse filme, desse ano, né? Todo mundo já sabe quem que ele é, já tá todo mundo esperando o filme, enfim, né? Não precisa ter pesquisa prévia pra ele. Mas se for, por exemplo, o Risco Imediato, que é um filme horroroso, cara. Enfim, né? Um filme que eu vi recentemente aí com James Franco, eu não tinha ideia que era o diretor, cara. Tinha que pesquisar sobre ele. E vi que era um cara que já tinha feito um filme bem ruinzinho mesmo, realmente. Mas enfim, o ideal é você ter uma noção, assim, quem que é o diretor ou coisa do tipo, antes de ver o filme, para você já... Pelo menos eu gosto de fazer isso, né? Assim, para você já, digamos assim, ficar preparado pro que vem pela frente, né, cara? Assim, sim, né? Sim. Mas isso é um mínimo, né? Uma informação mínima. Sim, informação mínima, exatamente. Mas tentar não ler, pelo menos eu, né? A maioria dos críticos com quem eu converso fazem isso, ou pelo menos dizem, né? Que fazem isso, tentam não ler nenhuma crítica pra não copiar, não se influenciar nem nada. E aí entra o processo de escrita da crítica, né? Dependendo do mídia impressa, principalmente, você recebe a quantidade máxima de caracteres que tem que ter e tal, então tem que ser uma coisa bem concisa realmente, né? Normalmente é 1.600 caracteres ou coisa do tipo. E aí realmente tem que ser uma coisa bem concisa que vai dar, digamos ali, no máximo 4 parágrafos pequenos, né? Que acaba sendo que é uma breve introdução, quando você fala ali rapidamente o diretor e algum trabalho prévio dele, ou então antecedente, por assim dizer, antecedente do filme, né? Digamos assim. O segundo parágrafo acaba sendo normalmente a sinopse do filme, que acaba muitas vezes obrigatória, né? Quando você vai fazer uma crítica pra jornal e tal, é meio obrigatório. No terceiro parágrafo, que você entra em alguma consideração inicial ali, que você vai tentar pôr alguma referência naquele terceiro parágrafo, e no quarto parágrafo ali que você vai fazer tipo, uma conclusão final, assim, né? Digamos que muitos filmes, assim, muitas redações e tal pedem a nota, né? E aí, nesse último parágrafo que você vai contextualizar a nota, né? Entendi. Esse é meio que a forminha da crítica impressa, mas quando tem limite. Quando não tem limite, né? Quando você tem, então você tem uma página pra escrever, né? Uma página inteira assim, de jornal pra escrever. Ou quando você tá escrevendo pra internet, né? Que você tem um blog, ou né, no almanaque virtual mesmo, aí você é livre, realmente pra escrever quanto quiser. Aí, rapaz, aí você pode pegar quantas referências você quiser, você pode rechear o negócio ali e você pode tornar a leitura até mais prazerosa. Assim, né? Que você consegue entremear, consegue até dar uma estrutura, digamos, literária pra crítica, né? Eu particularmente gosto até de falar de um assunto que às vezes não tem muito a ver, digamos assim, parece inicialmente que não tem muito a ver, né? E aí eu entro no filme e no final eu faço o link entre as duas coisas, sabe? Mas isso é quando eu tô livre pra fazer a crítica, assim, sem limite de lado de caracteres e tal, né? E a crítica do meu canal em si, né, cara, eu costumo fazer... Cara, isso até é uma coisa... Acaba ficando um pouco estressante, cara, ver o filme, assim. Porque você não deixa de ver o filme, você acaba deixando muitas vezes de ver o filme como um negócio prazeroso. Você vai vendo o filme analisando ele, sabe, assim? Exatamente. Você vendo ele. E aí, às vezes, você vê alguma coisa, Breaking Bad, então, porra, Breaking Bad eu via pausando, né? Graças a Netflix, cara, eu via pausando e anotava coisa assim, sabe? Mas é coisa maluquice da minha cabeça mesmo. Anotava assim, tipo, caramba, olha esse uso de luz aqui, esse uso de iluminação, sabe? Olha esse enquadramento aqui, o cara botou de cima, pô, tá passando tal mensagem. E às vezes fica no cinema que nem um louco ali com um caderninho, tá anotando detalhes ali, tá certo? E isso, porra, até acaba estressando um pouco, até quando você tá vendo o filme, estressando não, né? Mas você perde um pouco do prazer, assim, de só pra relaxar, né? Acaba entendendo, pô, tem uma vez eu fui sair com minha namorada, viajando, né, cara? Assim, tal, e aí, pô, tava na situação que eu não tinha nenhuma crítica pra fazer escrita, eu tava sem a câmera, ou seja, não dava nem pra gravar, né, meu vídeo, e minha mulher queria ver o filme, né, cara? Aí eu fui ver um filme com ela, completamente despreocupado de fazer crítica, cara. Porra, foi delicioso, cara. Muito bom. Mas você sabe que tem um membro do Cinemação que leva o caderninho pro cinema, quando ele senta no sofá. Mas é o certo, é o certo. Você acusou. Você quer uma resposta curta ou uma crítica mais aprofundada? Olha, acho que pode ser a crítica aprofundada.
tem a cabine de imprensa, né? Normalmente, muitas vezes a gente vê o filme na cabine de imprensa antes de estrear e tal, né? Que é só realmente com críticos, né, cara? Sim. Assim, antes do filme estrear. Pô, quando às vezes eu tava vendo o filme na sessão normal, né? De vez em quando eu usava o celular, assim, pra iluminar um pouquinho, pra notar, né? Alguma coisa. Rapaz, tu fazer isso numa cabine de imprensa, meu irmão, tu quase é enxotado de lá, velho. Não faça isso, não. Celular, caralho, isso nem leve, velho. Nem deixando silencioso, cara. Mas é mesmo, e até assim, na verdade, atrapalha todo mundo, né? Esse negócio de tocar, cara, dentro da cabine de imprensa, é que nem tivesse tocado em concurso público, tá ligado? Na hora desclassificada. Chega o inspetor, pede pra se retirar e diabo. Rapaz, o pessoal leva a sério mesmo. Não, tá certo. Acabei criando esse hábito, realmente, aí, pô, quando eu vou ver filme, até causa, né, briga com... Briga não, né? Mas um desentendimento às vezes. Sim. Desentendimento não, cara. Com minha mulher, com família e tal, né? Onde é que você tava? Você desligou o celular? Pô, tava vendo filme. Eu precisava desligar? Precisava, vou virando hábito, né, cara? Vou virando hábito. Pô, 10 da noite tava vendo filme. Aí veio pra estreia que é meia-noite, né? Porra, meia-noite tava vendo filme, chego em casa 3 da manhã. Celular desligado. Um batom no colarinho. Botando no colarinho. Eu falei, é que a sessão, né, a pré-estreia foi animada. Foi animada, era 50 tons de cinza. Viu, Gabriel? Mas uma coisa que, sobre essa coisa de fazer a crítica sem nenhum tipo de prévia, existem alguns críticos que eu já ouvi falar que às vezes fazem tipo uma conversa de críticos, né? Do tipo assim, eu vou lá, assisto o filme, eu tenho o meu pensamento, aí eu leio outros 2, 3 críticos e faço algum texto, alguma crítica, ou rebatendo, ou complementando o que já foi escrito. Você acha que isso é interessante? Pode ser interessante também? Acho que no caso seria pra uma revista mais especializada, talvez, não sei. Sim, poucos críticos têm essa liberdade, né, assim, de fazer isso numa revista, no jornal e tal, né? Sim. E eu acho interessantíssimo, na verdade, assim, eu acho até mais rico do que a crítica que a gente, às vezes, tem que fazer, né, em edital, né? Uhum. Mas, eu vou dar, por exemplo, 2 caras que fazem crítica desse tipo, que é o Chechel, né, assim, ele é mais conhecido do Globo aqui no Rio, né, e o Arnaldo Jabor também, né, que também é crítico do... Não é crítico do Globo, né, mas ele é colunista do Globo, e quando ele faz, aspas, digamos, crítica, né, e aí ele tem liberdade, normalmente a crítica do Globo em si já saiu em outro dia, sabe? E ele faz meio que uma análise livre, contextualizando, às vezes, com um tema político, com debate, com coisa assim. E às vezes o Chechel é bem polêmico também, né? O cara é bem ácido, assim, né? Às vezes ele discorda do Jabor, né? Que é do Globo também. E às vezes fica... E é muito interessante quando acontece isso, porque às vezes fica cada um numa trocando, digamos assim, debatendo com o outro, sabe? Aí na outra semana o outro lança em resposta a coluna do Jabor. Pô, teve uma que eles fizeram sobre o Batman, o Knight, aquele do Coringa, sabe? Sim. Cara, que eles ficaram tipo um mês praticamente analisando o filme, cada um do ponto de vista, mostrando seu ponto de vista e contando ele com a política americana, sabe? Assim, de expansão americana, assim, realmente que, digamos assim, que o Batman chega na China e faz o que quer por lá e volta e tal, né? E aí mostrando como, né, como isso às vezes é uma demonstração digamos assim, do imperialismo americano, não sei o quê. E cada um debatendo, cara, assim, sobre vários temas, assim, extremamente, sobre um tema bastante político, né? Que é a política internacional americana e usando o Batman, entendeu? Como referência pra essa análise política, cara. Na verdade, eles estavam fazendo quase o contrário, né? Em vez de eles usarem referência política pra analisar o filme, eles estavam usando o filme pra referenciar, né, o ponto de vista americano. E tava muito interessante, cara. Isso é uma coisa que enriquece demais, mas infelizmente poucos críticos têm liberdade pra fazer isso e na internet, que às vezes é onde a gente tem mais liberdade, né? Poucos críticos têm, às vezes, desculpa até falar isso, mas poucos eles têm capacidade de fazer isso, né, cara? Sim, é uma coisa que exige tá certo. Uma maturidade muito grande do crítico, né, cara, em si, né? Claro. Eu já vi, assim, eu nunca tinha visto, não conhecia esse caso. Eu já vi, por exemplo, o mais próximo que eu já vi disso foi no Estadão, no estado de São Paulo, eles de vez em quando algum filme é meio polêmico, eles pegam os 2 principais críticos, né? Um deles é o Luiz Carlos Merten, e daí eles fazem, tipo, o porquê eu gostei e o porquê eu não gostei, sabe? Aí fica, tipo, 2 colunas, uma balança, positiva... Né? Uma positiva e uma negativa. Esse é o mais próximo que eu já vi disso, mas isso é muito interessante mesmo e realmente, deve ser difícil, mas deve ser bem interessante também, né? Agora tem uma coisa, tem uma coisa até que a gente tava falando antes, né? E a gente tava falando justamente sobre colher um pouco de informação pra assistir o filme e tal. E aí
até no começo do podcast eu falei assim que cada filme é uma ilha, né? A gente fala muito aqui, quando a gente faz análise do filme, grava o podcast, no final a gente costuma dar uma nota pra tentar mostrar o quanto a gente gostou ou desgostou daquele filme. E eu sempre digo, a gente tá analisando esse filme como ele sozinho, assim. Então não dá pra você pegar uma lista e falar, nossa, ele deu 3 pra tal filme, mas deu 3 pra tal filme, mas esse outro filme é muito melhor do que o outro. Como que ele deu 3 pros dois, entendeu? Então não. A gente analisa o filme como uma ilha mesmo. E aí, até o que o Gabriel tava falando sobre pegar a referência, né? De você pega... quem que é o diretor e tal. Até isso, às vezes você quebra um padrão, né? Porque você tem, por exemplo, hoje a gente tem o nosso querido Spielberg, que tem errado um pouco a mão, ou até mesmo o Ridley Scott, né? Que tem errado também um pouco a mão. Scott, meu Deus, ele... Cara, eu tenho uma teoria sobre o Ridley Scott, cara. Eu acho que ele... Desculpa até te interromper, mas eu acho assim que depois ali do Blade Runner, sequestraram o Ridley Scott, tá ligado? Substituíram ele por um robô, por um replicante, tá ligado? Do Ridley Scott, controlado por uma criança de 15 anos, tá ligado? Essa criança de 15 anos, quando ela faz 18, ela é substituída por outra de 15, tá ligado? E um dia a gente vai encontrar o Ridley Scott de verdade amarrado, sabe, num porão, sabe, com uma barba grande assim. Graças a Deus, ele vai ser resgatado, cara. Mas então, cara, você vê... Considerando até o Gladiador, meu... Não, o Gladiador... Ele é bacana, mas ele não é mais Ridley Scott, tá ligado? Exatamente. Esse garoto, foi o garoto que acertou a mão, sem querer. O garoto de 18 anos. Exatamente, quando ele fez 18, ele acertou a mão. Deu certo, e aí, tiraram ele já imediatamente. Foi, meu Deus, deu certo, tira ele. E aí, o garoto, 15 anos. Pois é, cara, mas você vê, até isso que quebra, né? Porque você pega e fala assim, caralho, é um filme do Ridley Scott. Aí você fala, não, eu vou assistir pra ver se dessa vez o cara volta a acertar a mão. E se você pega, sei lá, uma geração um pouco mais nova agora, que estão acompanhando essa sequência de tragédias dele, assim, aí você pega e fala, o cara fez um filme do caralho, que é o Blade Runner e tal... vai assistir esse, porra, mas é do Ridley Scott, nada a ver, tal, entendeu? Então, tipo, você precisa pegar o filme como uma unidade, sabe, artística, e falar, não, eu vou pegar esse filme e vou, assim, destrinchar ele mesmo e vou analisar cada camada desse filme quase que como uma coisa só. Inclusive o diretor, que ele pode, em um momento, acertar a mão, em outro momento, cagar, mole, muito. Pô, concordo. Um exemplo disso, cara, por exemplo, é o Guy Ritchie. O Guy Ritchie, né, fez o Snatch, Porcos e Diamantes, Jogos Trapaças. Cara, que são 2 filmes assim que eu curto demais, muito, muito. O Snatch tá entre os filmes que me fez começar a gostar de cinema, assim, a prestar atenção na direção. Eu assisti o Snatch, eu era moleque e tal, né? Eu vi, tem alguma coisa diferente aí na forma de contar essa história, sabe? E o Guy Ritchie tem aquela linguagem dele, que também tem no Revolver, no Rock'n'Roll e tal. Aí você vai analisar, por exemplo, Sherlock, sabe? Do Guy Ritchie. Sherlock é um bom filme? É um bom filme, tá ligado? Só que, se você considerar como um filme do Guy Ritchie, ele é decepcionante. Assim, dentro disso que você falou. Exatamente. O Guy Ritchie, quando ele começou, ele era considerado Tarantino britânico, né? Pelo Snatch, pelo Jogo Trapaça e tal. Ele tinha aquele estilo bem parecido com o Tarantino, meio irônico, meio sarcástico, sangrento pra caramba, coisa explodindo, de gueto e tal. E aí, quando você... Imagina, por exemplo, como se fosse o Tarantino lançar o Sherlock. Claro que é um bom filme, mas se fosse um filme do Tarantino, ia ser muito frustrante chegar no cinema e ver Sherlock. Exatamente. E tem realmente essa questão do contexto com o diretor, né, cara? E aí, realmente, aí você dá uma nota 6 pro Sherlock, porque tem essa frustração, por assim dizer, né? Exemplo aqui, não pensei muito a fundo na nota Sherlock, não. Aí você dá 7 pro Velozes e Furiosos, tá? Que é um filme animadíssimo, sabe? Por exemplo, porque você vai pro filme não esperando nada muito, né, cara? Velozes e Furiosos, pô. Você vai esperar de ver de novo que já não teve nos outros 6. Exatamente. Né, cara? Aí fala, porra, mas Velozes e Furiosos é mais filme que o Sherlock? Não é, cara, mas aí entra a questão
da frustração de um filme, da expectativa, né, de um filme, né, pelo diretor em si, né, e o que o filme apresenta, né, cara. Exatamente. Eu concordo com o que você falou, cara. Desculpa, eu interrompi, eu tô... Não, mas é não, isso mesmo, é isso mesmo, cara. E aí tem uma outra pergunta aqui que era a seguinte: você acha que os críticos estão morrendo, cara? A crítica como um todo, né? Assim, a crítica, os críticos, né? Porque assim... É, porque eles morrem rápido. Sim. Um a um, estão morrendo. Uma hora ou outra... Eu acho que... eu acho que a gente... Daqui a 100 anos, acho que daqui a 100 anos nenhum dos que estão hoje vai estar vivo. Eu tô brincando. A gente tem... os homens ficam os podcasts. Exatamente. A gente tem hoje com a internet, cara, quase que uma, sei lá, uma prostituição, sabe? Da carreira de crítico. Porque hoje qualquer um pode ir lá... Achei que você ia falar do X-Vídeos. Não. O cara medindo os outros com a régua dele. Sempre manda essa piada. E assim, ó, a galera, tipo, vai lá, senta, vou dar minha opinião aqui sobre o filme. Vai lá, pum, escreve e tal. Tem gente muito fraca, tem gente que de repente surge, é muito boa, entendeu? A internet, ela tem essa vantagem, né, da visualização. Só que ao mesmo tempo, críticos que a gente tem, esses críticos mais pesados, como o Chechel, o Rubens Evaldo Filho, o próprio Pablo Vilaça e tal, a gente vê essas pessoas que têm um histórico maior, até de uma certa forma, não sei se sumindo, mas, sabe, perdendo força na internet, sabe? Concordo. Assim, eu acho que... Espero eu, né, que o crítico não vai morrer, né? Mas na verdade eu acho que vai ter que realmente ter uma adaptação da função do crítico, né, cara? O que antes, digamos assim, tinha, era meio que o monopólio, por assim dizer, né, desses críticos mais, por assim dizer, entre aspas, acadêmicos, assim, né? Esse crítico mais formal, né, por assim dizer. Meio que existia esse monopólio, né? Então a pessoa não tinha opção, né? Ou ia ler essa crítica mais pesada ou não ia ler crítica nenhuma. Hoje em dia a gente tem a opção da crítica mais informal, né? Assim, aquela crítica mais voltada pra opinião. Pô, vou dar um exemplo aqui. O que tá coçando aí na boca de todo mundo, né? O elefante branco aí, né? Que tá todo mundo às vezes, que é o Jovem Nerd e o Omelete. Sim, exatamente. Vamos pôr nomes aqui na mesa, sim, né? Sim. Pô, o pessoal do Omelete eu não conheço eles pessoalmente, né? Pô, a maioria daí de São Paulo e tal. O pessoal do Jovem Nerd eu conheço a maioria deles, muitos amigos, realmente amigos pessoais meus, né? Do galera do Jovem Nerd, o próprio, o Carlos Voto, o 3D, enfim, o Nick, enfim, o próprio Harold, né, cara? Tenho um respeito por ele. Mas realmente eles mesmos têm a consciência. Quer dizer, eu falo pelo pessoal do Jovem Nerd, tá? Pelo pessoal do Omelete eu não posso. Vou pôr a mão no fogo, porque eu até, enfim, não vou entrar em polêmica. Mas o pessoal do Jovem Nerd, eles têm a consciência que eles não fazem crítica. Eles têm essa plena consciência que eles não fazem crítica, eles dão realmente a opinião deles. E o pessoal vai lá e entra no Jovem Nerd pra ver realmente a opinião deles. Assim, eles se caracterizam mais como um site, né, um podcast, um vlog, enfim, de humor, assim, né, não de análise. Eles não têm essa pretensão, nem essa intenção. Então, assim, pros críticos, o que eles fazem é completamente ok, assim, né? Nesse âmbito. E eu acho, como eu falei até, que foi até a proposta minha do Acabou de Acabar, né? Eu acho que tem mais gente interessada em saber, às vezes, a opinião daquela pessoa que ela se identifica, hoje em dia, né? A opinião da pessoa com que ela se identifica, né? E a sensação que o filme passa, acho que tem mais pessoas hoje interessadas nisso do que propriamente na crítica acadêmica. Mas ainda assim, existe um nicho de pessoas interessadas em estudar sobre cinema, né, em saber mais sobre cinema a fundo, que vai procurar esse pessoal mais acadêmico, no qual eu meio que tô no meio termo entre os dois, né, cara? Assim, que eu tento fazer trabalho pros dois lados, né? Tô de agente duplo aí dessa história. Sim, mas tem um nicho que procura mais, digamos assim, por assim dizer, né? A crítica do Pablo Vilaça, pra estereotipar bem, a crítica do Pablo Vilaça na internet e a crítica do Jovem Nerd na internet, né? Eu acho que existe público pros dois, felizmente ou infelizmente, não sei, né? Eu acho que tem mais para a questão da opinião e do humor, sabe? Tem mais gente preocupada com isso do que propriamente em estudar cinema, mas ainda assim a crítica mais séria, assim, a crítica mais profunda, né? Ela deve ser, assim, ela vai continuar e ela deve até ser incentivada, cara, assim, porque daí
acho que pode partir o interesse de muita gente a começar a estudar sobre cinema e de repente a pessoa virar diretor, virar roteirista, né, se dedicar mais a essa área a partir do conhecimento que ela adquire lendo uma crítica, uma coisa do tipo, né? Pode despertar o interesse. Você sabe que isso foi uma coisa que a gente brigou muito aqui, assim, quando a gente começou a gravar os podcasts, a gente falou assim, não, a gente vai começar a gravar podcast, o mínimo que a gente tem que fazer é assistir os filmes que a gente for falar, estudar um pouco, sabe, sobre o filme para trazer mais informação para as pessoas além do que elas já viram. Porque a gente não queria simplesmente sentar e dar opinião. No começo a gente fazia um pouco de, tipo, citação de muitos filmes, né? Exatamente. A gente fala filmes de tal coisa, tem esse, tem aquele. Daí a gente chegou e falou, não, peraí, quando a pessoa quer ouvir um podcast, ela quer ter informação um pouco mais profunda, também, né? Sem aquela coisa porque no começo, temas genéricos, né? Também, a gente fez temas mais genéricos. A gente falava assim, filmes de terror, filmes de guerra, entendeu? Mas não é só isso, né? A gente tinha muito, assim, a gente combate sempre aquele discurso do você gostou desse filme? Não. Por quê? Porque é ruim. Tipo, porra, que tipo de argumento é esse, entendeu? Me dá informação, sabe, com sustância que me traga coisas para que a gente possa debater, né? E aí isso é uma coisa que a gente, tipo, preza aqui, que a gente tenta trazer de uma forma até descontraída e tal, mas assim, eu acho que essa função do crítico, ela precisa ser valorizada por isso, assim, e a internet, como você tem na internet muito especialista em coisa nenhuma, né? Aí você, pulveriza esse conhecimento de uma forma, sabe, que ela começa a se esvair. E aí se você pega uma pessoa, por exemplo, a gente tá falando aqui, tá dando o exemplo do Jovem Nerd, que tem um grande público, e aí os caras vão lá e dão a opinião deles. Mas, o moleque de 17 anos que tá fazendo vídeo pro YouTube, sei lá, um clipe do gatinho dele, não sei o que. O cara arrecada lá 1 milhão de pessoas no YouTube. Daqui a pouco o cara tá indo no YouTube gravando um vídeo falando que assistiu Vingadores e que Vingadores é o melhor filme de todos os tempos. E a galera tá tipo, uou, ele falou que é e tal, entendeu? Sim. Eu acho que esse tipo de coisa, na verdade, eu acho que a internet ela só amplia o que sempre existiu, né? Tipo, o papo de bar que qualquer um dá a opinião sempre existiu. Hoje a gente só tem isso ampliado, da mesma forma que a crítica bem embasada e o texto bem embasado e o conhecimento aprofundado antes ficavam só no jornal e quem não estava afim e quem não era da região não lia aquele jornal, ou só estava na revista e quem não tinha dinheiro para comprar a revista não tinha acesso. Hoje ela também tá com um acesso muito maior, assim, fica lá. E uma coisa que eu gosto muito na internet é o fato de ser um banco de dados, né? A coisa fica lá. Você lê uma crítica de 20 anos atrás na internet hoje. Então, o que me deixa assim meio, até, sabe, eu fico até um pouco decepcionado é você ver um cara como o Pablo Vilaça há um tempo atrás, tipo, anunciando que ele ia fechar o cinema em cena. Quase fechou, porque né? Porque não tem acesso, porque o cara não consegue ganhar dinheiro com o negócio e tal. Por quê? Porque a maioria das pessoas buscam, às vezes, informações rasas, entendeu? E aí o cara que é o crítico... Rasas e rápidas, né? E aí o cara que é o crítico mesmo, que o cara que estuda, que tá há tanto tempo no mercado e não sei o quê, o cara hoje se prende a algumas mídias até que estão se tornando obsoletas, como o próprio jornal, entendeu? Não, mas eu acho que no caso, no fim das contas, o cinema em cena foi justamente um case do mundo que a gente vive hoje. Existe público que topa pagar por isso, entendeu? Sim, existe público que vai lá e fala assim, não, o quanto precisar tanto... eu vou pagar. Hoje tem o tal do Patreon que tá fazendo o maior sucesso. Todo mundo tá fazendo porque é uma forma de você conseguir. Sim, então, exatamente. e que realmente é uma forma bem interessante, bem legal. Enfim, eu acho que, assim, sei lá, eu particularmente, a minha opinião, tipo, nada acaba nunca. As coisas só pulverizam ou só se espalham de alguma maneira e a gente tem que tentar se achar nesse meio, nessa bagunça. O
que eu quero saber é, você consegue fazer um pé de meia com crítica de cinema, por exemplo? Não, cara, não. Você não vive disso, né? Não dá pra viver disso, cara. Assim, não eu, pelo menos, né, cara? Tem gente que até vive, mas você não vai virar rico, não vai ficar rico sendo crítico de cinema. Porra, muito mal vai ter dinheiro. Assim, os críticos mais bem-sucedidos, realmente ali, né, vai ter dinheiro pra pagar a conta no final do mês, olha lá. Exatamente. Assim, né? Não é uma profissão ali pra quem tá esperando fazer dinheiro, né, cara? Eu tenho outras profissões, outras coisas aqui que eu faço, me auxilia no meu sustento, né, cara, assim, tal. Mas, realmente, como crítico, não é se jogar fora também, não, cara, assim... também a gente quer viver bem confortável, né, cara? Mas assim, lógico. Dá pra viver, dá. Mas, porra, tu não vai ter uma vida de luxo, não, cara, assim, entendeu? Vai viver contadinho ali. Mas, por exemplo, você... Isso contando que você é um cara bem sucedido, assim, que trabalha em jornal, que consegue... Tem muito crítico que, pô, nem isso, né, cara? Assim, o crítico mais bem sucedido, por assim dizer, estão vivendo ok. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Mas você assiste... Dei uma puta resposta vazia pra caramba, né, cara? Não, mas é isso. Tá ganhando quanto no final do mês? Quero contra-cheque aqui. Não, porque assim, ó, o trabalho é um trabalho árduo de estudo, é quase um trabalho de pesquisa mesmo, né? Que a gente faz, um trabalho quase acadêmico mesmo, né? Você precisa, além de assistir o filme, você precisa entender sobre o que ele fala, estudar outras coisas, trazer referências e tal. É um trabalho cultural ler muito grande. Precisa ter muita... Exatamente. Cara, até assim, como é que eu meio que parei nessa profissão de crítico meio que sem querer, né, cara? Assim, como, pô, quando eu era pequeno, assim, na rua lá de casa tinha uma locadora, né? Pessoa que é mais novo aí talvez não saiba o que é isso. Tinha uma locadora lá e tal. E aí, pô, sempre que eu chegava, meu pai, normalmente, eu pequeno assim, só tinha uns 8 anos, meu pai me pegava no colégio, né? E na volta, a gente sempre parava na locadora ali e alugava um filme. Todo dia, cara. A gente alugava um filme. Qualquer filme, assim. Não tinha muito critério, não, na época, né? A gente alugava um filme e assistia. Eu e meu pai, a gente assistia. No dia seguinte, ia lá, devolvia o filme e pegava outro. Né? Assistia, digamos, um filme por dia aí, digamos assim, pô, desde meus 8, 9 anos de idade, né, cara? Assim. E a gente sempre teve muito hábito de ir no cinema mesmo, assim, também, né? Assim, realmente a ponto de muitas vezes a gente chegava no cinema, eu, meu pai e minha mãe, assim, criança, né, tal, e não tinha mais nenhum filme pra ver, assim. Já tinha visto todos os filmes que estavam em cartaz, né? Até os maiores de idade, né? Na época o pessoal não tinha muito critério, né? Deixava qualquer criança ver qualquer filme, né, cara? E por aí foi. Aí, sem querer, eu fui vendo muito filme desde criança. E ao mesmo tempo eu gostava muito de ler, né, cara? Assim, porra, cara, infância triste, eu sempre fui filho único, né, cara? Assim, porra, cidade grande, aquele negócio, eu ficava em casa lendo, né? Não tinha internet na época, né, cara? Período pré-internet. Então, porra, eu ficava em casa lendo, lia muito. E aí, cara, assim, acabou que quando tinha lá meus 18, 20 anos, né, eu tinha zerado a locadora lá perto de casa, antes dela falir. Eu tinha zerado a locadora, cara. E assim, e depois eu comecei a estudar muito sobre filosofia, que era um tema que eu gostava também, assim, por conta própria, assim, fazendo pós sobre o assunto e tal, né? E que é uma coisa que complementava muito esse assunto, né? E aí acabou que, assim, já pros meus 22, assim, eu tinha um conteúdo muito grande, assim, sobre filme e sobre filosofia, né, cara? E aí, por conta disso, assim, que eu comecei a receber alguns convites pra fazer algumas críticas como teste, né? Ah, legal. E aí acabei, né, embarcando nesse meio, mas, assim, não foi uma coisa, assim, de criança, nem uma criança em casa, né, pequeno sonho, né, quando eu crescer eu quero ser crítico de cinema. Cara, isso... Mas hoje você mantém um ritmo? É um filme por dia, mais ou menos, ou não? Cara, eu tento manter um filme por dia, ou aí aconteceu uma coisa nova, né, que é nova aspas, assim, né, mas que realmente mudou, é seriado, né, cara? Puta, entrou seriado. Aí realmente quando entra seriado, porra, acaba encavalando assim a programação. Eu tento manter um filme por dia, mas às vezes eu substituo esse filme por 3 ou 4 episódios de algum seriado, mas olha que tá, cara, tem que ser muito criterioso pra escolher o seriado, cara, porque tem que ser um seriado que vale a pena, cara, assim, porque realmente fala assim, parece, caralho, que cara importante. Mas não sou importante de alguém. Eu tenho X horas dos dias, tá ligado? Assim, minhas horas do dia são muito contadas, sabe? Sim. Né, se eu resolver escolher assistir um seriado assim que não vai chegar em lugar nenhum, visivelmente, sabe? Porra, eu deixo de ver milhões de filmes, sabe? Séries assim que poderiam ser mais produtivas, por assim dizer, né? E aí eu tenho que escolher muito, assim, de vez em quando eu assisto 2, 3 episódios de uma série e falo, pô, essa série não posso, sabe? Assim, não posso ver essa série, assim, não tenho tempo de ver ela. Eu tenho que priorizar outra coisa, tenho que priorizar filme. Aí tem os lançamentos que eu tenho que fazer pra acabar pipocando, né, cara? Que são filmes que eu tenho que ver na estreia mesmo, assim, né? Ou na cabine de imprensa. Se não conseguir ver na cabine, eu tenho que ver na quinta da estreia, né, cara? Aí,
porra, realmente eu acabo mantendo filme por dia ou série, mas eu acabo não conseguindo muito continuar assistindo séries e filmes. Séries não, né? Mas filmes mais antigos, assim, né, cara? Assim, por exemplo, eu não assisti ainda toda a filmografia do Hitchcock. Toda, sabe? Completa. E eu quero terminar de ver ainda, porra. Só que eu não tô conseguindo tempo. É foda, né? Mas é muito foda. E eu acho que assim, em maior ou menor grau, todo mundo que gosta de cinema, que gosta de ler, que gosta de, enfim, de se enriquecer culturalmente de alguma maneira, tem essa sensação, né, do tipo, sei lá, outro dia eu fui, assim, eu espero que ninguém me ache um monstro, mas outro dia eu fui pra um, tipo, evento de família, né, aniversário e tal, eu pensei, putz, nesse tempo eu podia ver uns 2 filmes, e eu tô sabe, assim, conversando com a tia, sabe, nada, é legal conversar com a tia, mas às vezes você fica com esse sentimento, né, de que você podia estar vendo um filme, se você podia estar aproveitando pra fazer tal coisa, é complicado, ou lendo um livro, né, também, sei lá, eu acho livro, cara, é complicado, eu acho. Até fazer um rápido merchan, né, cara, também sou escritor, não sei o que, já não sei livro, etc e tal, quiser comprar, não sei o que, mas enfim, né, cara, assim, antes de paralelamente também, quando fazia crítica de cinema e tal, né, eu também, até por ter me envolvido muito no mundo editorial, né, quando eu fui lançar meu livro e tal, eu acabei meio que entrando um pouco assim, eu participei de podcast e tinha uma coluna literária na internet, né, só internet, nunca nada assim profissional, né, em relação à crítica literária. Eu não levei isso a fundo porque realmente é muito complicado você ler um livro, porque realmente o pessoal que faz crítica literária tem que tirar o chapéu pros caras, assim, que eles leem tipo um livro a cada 2 dias, sabe? Sim. E aí, pô, realmente é um ritmo que pra mim é muito mais simples. Porra, eu pra ver um filme, né, que é de 2 horas por dia, às vezes já me enrolo, né, cara, assim, já tem que correr minha agenda, né, cara, porra, ler um livro, né, a cada 2 dias, porra, tem que tirar o chapéu pros caras. E isso é uma coisa que eu tava levando isso pra livro, sabe, assim, normalmente eu pensava assim, você vai ler um livro, esse livro pode ser ruim, mas pelo menos você tá lendo, né, não tem essa, às vezes a gente ouve essa teoria sobre alguns livros, cara. Eu não concordo, cara, pelo seguinte motivo. Vamos supor, eu pelo menos eu leio devagar, né? Assim, eu leio um livro por mês, por assim dizer, né? Um livro por mês. Vamos supor, um livro por mês, digamos que um livro a cada 2 meses, dependendo do tamanho do livro. Vamos supor que eu leia de 8 a 10 livros por ano, né? Digamos que eu viva mais 50 anos, né? Espero que eu viva mais, mas digamos que eu viva mais 50 anos. Eu tô com meus 30 aqui, né? Cara? Porra, eu tenho ali 50 vezes 8, dá o quê? Dá 400. Tem 400 livros pra ler até o final da minha vida. 400 livros, só isso. Assim, sabe? Na minha vida inteira eu vou ler mais 400 livros. Não dá pra você perder tempo com porcaria, né? Cara, assim, pega todos os livros que a humanidade já escreveu até então, tá ligado? Assim, eu tenho que escolher os 400 melhores livros desses pra ler. Exatamente. Cara, eu não posso perder 2 meses da minha vida, cara, lendo 50 tons de cinza, cara. Desculpa, eu não vou ler. Eu não vou ler, tá ligado? Mas você precisa ler antes de fazer a crítica do cinema? Não vou ler, né, cara? Eu não vou ler. Minha vida é muito preciosa pra eu gastar ela lendo 50 tons de cinza. Mas é por aí, cara. Mas acho que esse sentimento todo mundo tem. Só muda, tipo, o tempo que cada um tem. Talvez alguém consiga ver mais filmes ou ler mais livros, ou sei lá, não seja tão cinéfilo e não faça questão de ver todos os clássicos, etc. Mas é isso, né? A gente tava discutindo antes, né, de começar o podcast aqui e tal. A gente tava falando disso, assim, porque eu falei, cara, eu ainda não comecei a assistir Demolidor, mas é porque eu tô assistindo, sei lá, 4 séries, sabe? Eu preciso, tipo, pelo menos chegar no final delas e mais os filmes, mais coisas. Tipo, é muito conteúdo que você vai recebendo, tipo, diariamente, assim. Então você acaba, tipo, querendo priorizar realmente aquelas coisas que você assiste e você fala, cara, é disso que eu gosto, sabe? É disso que eu preciso pro meu dia a dia, entendeu? E aí quando surge um negócio novo, você fala, meu, tenho várias coisas boas rolando aqui. Então vamos tentar acabar essas coisas boas e aí depois eu tento uma nova, sabe? Já fizeram um programa de Breaking Bad? Nossa, Breaking Bad. Não, programa não. A gente não tenta não falar de séries, porque daí já é demais pra cabeça. Senão ramifica, tá? Mas, pô... Não, às Breaking vezes Bad é eu animal. ignoro isso e escrevo alguma coisa, né? Não, mas agora eu escrevi do Demolidor, que eu achei bem bacana. Cara, Demolidor, isso é uma coisa que tá acontecendo com algumas séries modernas. O Sopranos foi a série que começou a fazer isso e o Breaking Bad meio que consagrou, né? Que é trazer a linguagem cinematográfica
pra TV. Pra série. Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa que, pô, era muito complicado de ter. Pega as séries dos anos 80, assim, pô, meu Deus do céu. Assim, não tinha nada a ver assim, com linguagem cinematográfica, cara. Não quer dizer que era muito ruim, mas realmente não era uma preocupação que se tinha, né? E o Sopranos começou com isso, né? Assim, fez um sucesso na época e tal, né? Mas não foi muito... Foi muito elogiado pela crítica, né? Pra assim dizer, mas não teve aquele sucesso, aquele boom de público, assim, porque é uma coisa da HBO, uma coisa assim que nem tanta gente via, né? Tinha condições de ver, né? E o Breaking Bad, cara, voltou com isso, mas na minha opinião, o Breaking Bad teve essa revolução na TV por causa do Netflix, cara, assim, sabe? O Breaking Bad teve essa revolução toda quando ele foi pro Netflix, que o pessoal podia assistir pausando, entendeu? Podia assistir parando e analisando o que tava acontecendo. Exatamente. E no seu tempo, assim, com calma, assim, sabe? Exatamente. Sem ser aquele negócio que passa na TV com propaganda, que você tá vendo quando tá jantando, você tá prestando muita atenção, conversando com pai e mãe, sei lá o quê. Por isso tá esse redevoo todo. O Demolidor, cara, a primeira série de quadrinhos, assim, que também traz uma linguagem cinematográfica, sabe? Por isso que eu tô... Então, a sensação que eu tenho, cara, é que eles estão começando agora a olhar alguns seriados, né? Principalmente esses seriados mais dramáticos, né? Mas olhar esses seriados não só como um seriado onde eu vou contar cada episódio uma história e tal, mas eu percebo assim um cuidado maior agora, que os caras olham pro seriado como um todo e na verdade eles quase que fazem um filme de tipo 400 horas, manja. Então os caras tipo estão com cuidado assim de roteiro. Tem muito ator. A House of Cards é um exemplo que eu acho muito bom disso, porra, né, cara? Impecável. E, meu, Kevin Spacey sendo o Kevin Spacey no seu... vindo do seu âmago, assim, sabe? O negócio, tipo, que é ele, assim, entendeu? E você olha ele, assim, você fala, meu, é esse cara que eu admirei no cinema durante tanto tempo, ele tá me trazendo a mesma coisa que ele fez no cinema, ele tá me trazendo pro seriado. Só que muito mais horas por... Então, exatamente. Por menos tempo, né? Sabe, eles ampliaram o conceito de seriado, assim, e trouxeram essas coisas. Eu ia te perguntar, Gabriel, é lógico que você gosta dos filmes e você tem essa coisa, né, de analisar, escrever as críticas e tal, mas a pergunta que eu ia te fazer era justamente sobre diversão, assim, apesar de você ter que assistir muita coisa, e óbvio que você deve assistir coisas boas e coisas ruins, você ainda se diverte no cinema, né? Você ainda gosta de assistir um filme pra se divertir? Cara... Eu gosto, cara, eu gosto. Tem filmes, como você mesmo falou, né, que a gente vai ver às vezes por obrigação, né, às vezes filme que você não tá esperando nada te surpreende positivamente por conta disso, né, mas eu ainda sinto aquele frio na barriga antes de ver um filme. Tem filme que eu tô aguardando, filme novo do Tarantino, pra mim, você não vai ter filme novo do Tarantino, eu tô aqui, frio na barriga, cara. O Tarantino praticamente é um cara que eu sou muito fã, cara, assim, que eu fico nervoso, realmente, eu fico nervoso antes de ver um filme dele, cara. Eu notei isso no Django, cara. Quando a tela ficou por ali, né, antes de começar o filme, até suar e tremer assim. Fiquei, puta, o que tá acontecendo, cara? Eu quero que esse filme seja bom, tá muito pra esse filme ser bom. Se não for, eu vou ficar muito decepcionado. Tô com expectativa pra caramba pros Vingadores. É um filme que, assim, que eu tenho a minha opinião, assim, eu tenho meu prazer pessoal, né, vendo o filme, e vou tentar, obviamente, julgar o filme da forma imparcial, né? Mas, pô, tem o Gabriel crítico, né, que tá julgando o filme, e tem o Gabriel espectador, né, cara? Tem aquele Gabriel de 9 anos, 10 anos, dentro de você, pulando. Sim, porra, né? Ver o Hulk lutando contra o Hulkbuster, porra, é o que eu falei antes, é o lado fanboy, né, pra separar. É o lado fanboy, cara, assim, a gente tenta não passar isso pra crítica, cara, mas é lógico que quando você tá vendo o filme, você se diverte demais, cara, e, pô, sinceramente, no dia que eu não tiver mais me divertindo, né, cara, vendo o filme, no dia que, pô, for só uma coisa desgastante, só sacrifício, assim, se for só trabalho, cara, pô, é porque realmente tá na hora de mudar de trabalho, cara. Tá na hora de parar, de me aposentar, de pensar em outra coisa, cara. Se o crítico, ele perde o tesão, né, cara, em ir no cinema ali, cara, e ver um filme, cara, pô, ele tá perdendo, eu acho, ali a essência do que ele faz, né, cara. Também acho, cara. É por isso que eu acho que um dos grandes fatores pra você ser crítico, pra qualquer tipo de trabalho com arte, é justamente você
tá apaixonado por aquilo que você faz, sabe? Você tem uma paixão, um tesão ali de, porra, não, agora eu vou ver. Às vezes mesmo sendo um negócio chato, sabe? A gente foi gravar aqui sobre 50 Tons de Cinza. Meu, a gente, não, vamos gravar e vamos analisar o filme como obra cinematográfica, vamos falar dos erros do roteiro, vamos, tipo, falar sobre o filme, falar sobre a história, mas a gente precisa ver o filme. A gente foi assistir o filme, o Henrique saiu do cinema e mandou uma mensagem pro nosso grupo do WhatsApp. Eu acabei de provar o meu amor pelo cinemação. Tipo, eu fui assistir a maior lixo que eu já tinha visto. Tipo, porque assim, a gente tem que falar sobre o filme, daí a gente... Mas a paixão pelo cinema supera, sabe? Sim, e daí... E foi uma crítica, assim, com base, não foi tipo, eu não gostei por não gostar. Tipo, não. Eu já tinha assistido, sei lá, todos os filmes Crepúsculo, tudo, esses filmes mais menininha, já tinha como comparar, entendeu? Não foi assim, não gostei por não gostar, que é o que o Rafa falou antes. Sim. E também tem aquela, aí entra naquela coisa que a gente falou logo no começo do papo, que foi sobre a questão de você fazer o que o público quer e fazer o que o público, né, que o público precisa, etc. Porque é muito isso, a gente querendo ou não, fala assim, pô, todo mundo vai ver esse filme, todo mundo vai falar desse filme, vamos falar desse filme. Se eu tivesse que escolher, talvez eu não falaria, entendeu? Mas a gente pensa assim, pô, vamos fazer um podcast dos 50 Tons, porque as pessoas vão querer ouvir, vão querer saber, né? A gente precisa de cliques e de plays e audiência, e querendo ou não, é importante, né? Então não dá pra fugir disso, né? O 50 Tons, até falar como é que eu fiz a análise dos 50 Tons, né, cara? Assim, eu já imaginava que eu não seria o público-alvo do filme, né, cara? Assim, né? O filme é mais voltado pra mulher e tal, enfim, né? Feito pra mulher, né? Aí eu, pô, falei com minha mulher, falei, pô, amor, vem comigo aqui vai comigo na cabine aqui dos 50 Tons, porque eu quero, assim, eu queria saber a opinião dela, né, como mulher, o que ela achou do filme, né, tá? Enfim, né? Aí eu levei ela pro cinema, cara, assim, foi muito difícil de assistir, realmente, cara, assim, o filme é terrível, assim, não tem nada que salva no filme, parece que foi feito de sacanagem em alguns momentos, tá, tem uma cena só que é aquele, que não é exatamente um filme, é um clipe da Beyoncé, né, que é aquela cena de sexo com aquela música da Beyoncé, que é muito bacana, muito bem feito, sabe, que a melhor cena do filme é aquela. Acabou isso, velho. Puta que pariu, não tem mais nada que salva no filme. Enfim. Mas foi o que eu falei, é uma aula de cinema com o contrário, né? Assim, tudo que não funciona, você vê lá. Aí eu fiquei torturado lá na sala, cara, torturado. Foi muito difícil terminar o filme, terminei, né, de ver. Aí eu perguntei pra minha mulher, né, e aí, o que você achou? Ela falou, né, hoje em dia, já adulta e tal, né, pô, e ela conversa comigo sobre cinema, ela tem, né, minha mulher é atriz e tal, né, assim, ela tem já uma visão mais crítica, assim, de cinema, né, por assim dizer, né. Aí ela falou, olha, eu sei que o filme é muito ruim, tal, mas se fosse eu, com 15, 16 anos de idade, ela falando, né, vendo esse filme, menininha, sabe, o filme fala tudo que a gente fantasia como menininha, sabe? Caraca! Na cidade. Imagina, assim, que a gente... Os diálogos mais ridículos, assim, sabe? Do mundo, a gente imagina isso na nossa cabeça, sabe? Quando a gente vê alguém falando em voz alta, é realmente ridículo, sabe? Mas na nossa cabeça passa esse diálogo, sabe? Quando a gente é bem adolescentezinho, assim, tal, né? Aí eu falei, porra, então, assim, o filme tem esse público, né? Ou seja, atinge público-alvo, né? Atinge público-alvo, cara. Assim, aí por isso que eu acho que o pessoal até editou um pouco assim minha nota, né? Assim, eu dei nota 5 pro filme, né? O pessoal não acho que editou a explicação da nota. Mas assim, porque eu dei nota 5 porque é o seguinte, pra mim, né, assim, que não sou público-alvo do filme, né? O filme é nota 0, tá ligado? Assim, morri vendo o filme, assim, eu derramei, cara, assim, se eu olhasse debaixo da minha cadeira ia ter uma poça de sofrimento que foi pingando de mim, sabe? Da cadeira. Uma parte de você morreu no cinema. A parte de mim morreu e a gente tá irrecuperável. Mas pra aquele público-alvo, o filme foi nota 10, assim, sabe? Assim, ele foi certinho o que aquele pessoal queria ouvir, sabe? Sim. Aí, tipo, fazendo a média, então vai lá, uma nota 5, entendeu? Porque não é nem, assim... O filme não foi feito pra mim, né? Então eu não posso, tipo, dar nota, né? Como se, né, se eu que fosse o senhor, na verdade, tá jogando o filme, né? Então, pô, se o público, né, atingiu, né? Mas pro restante foi terrível. Então, a média de 2 tá uns 5 aí, tá... Vai lá, tá ligado? É isso aí, é por aí, mas é por aí mesmo. Você quer uma resposta curta ou uma crítica mais aprofundada? Olha, acho que pode ser a crítica aprofundada.
pra gente finalizar o papo, a última pergunta que a gente tem, assim, é o que você acha de, tipo, do mercado em geral, assim, se as pessoas que estão escutando a gente estão, pô, quero escrever críticas, assim, contundentes, quero, sabe, ser uma pessoa que tenha um valor, que a minha crítica tenha um valor realmente e tal. Então, tipo, pra essa pessoa que quer meio que se profissionalizar ainda mais, sabe? Eu queria que você desse, assim, um panorama de como você vê o mercado hoje pra quem quer começar essa carreira de crítico, né? E também queria que você falasse, assim, o princípio básico, sabe? O que essa pessoa deve começar a fazer se ela quer realmente escrever. Tá, vamos lá. Algumas coisas, né? O principal, né? Isso eu vou falar até bem óbvio, é ver muito filme. Realmente é ver muito filme, inclusive filmes clássicos, né? São filmes que realmente... mas pô, vou ficar vendo filme preto e branco, filme... merda. Não é, né? Assim, são realmente filmes que vão acrescentar, tá certo? Eles vão acrescentar, cara. Eles têm outro ritmo? Tem, cara. Vocês têm que entrar no contexto da época. Um filme que eu recomendo muito é o Cidadão Kane, tá certo? Fantástico. Porque, pô, Cidadão Kane é um filme que ele é preto e branco, né? Ele é da década de 30, né? Sim, que ele foi feito, realmente, assim, estourou na década de 40, mas é da década de 30. E se você assistir ele, cara, ele não é nem um pouco monótono, cara. Ele tem um ritmo inacreditavelmente dinâmico pro filme daquela época. Assim, né? Assim, normalmente os filmes, né, daquela época costumam ser mais lentos e tal, né? O Cidadão Kane não, cara. Assim, aquele filme que você assiste, eu juro, cara, que eu vi a primeira coisa que eu falei, caralho, nem é chato, velho. O filme é preto e branco, nem é chato, cara. Assim, eu vi moleque e tal, né? Tem que ter esse disclaimer. Mas um filme muito moderno, filme, assim, cara. Muito moderno. Muito moderno, muito bom. Cidadão Kane, recomendo demais. Hitchcock, cara, os filmes do Hitchcock são filmes que são da década de 60 e você fica realmente tenso, cara. Você fica nervoso no filme, sabe? De verdade, cara. Você fica nervoso. Psicose, Disque-M para Matar, que tem um título meio brega, né? Mas o título é esse mesmo. Mas filmes de Hitchcock são filmes que realmente deixam você realmente muito tenso. Assiste, que é uma aula de cinema. Filmes, pô, que eu curto muito e realmente são aulas de cinema. São filmes de faroeste espaguete, mas aí já realmente são filmes lentos, né? Então não recomendo de cara, não. Não recomendo de cara. Assim, né? Você não tá acostumado. Poderoso Chefão, porra. Vou falar aqui uma coisa que é vergonhosa até, né, cara? Primeira vez que eu fui ver Poderoso Chefão, tinha 15 anos de idade, cara. Boa. Eu dormi na cena do casamento. Eu fui ver. Não sobrevivi ao casamento, cara. Aí, pô, assim, também comecei a ver uma hora da manhã. Foi foi quando, na verdade, eu tinha 15 anos. É meio cabeça. Eu tinha 15 anos quando eu passei no vestibular, né, cara? No meu primeiro vestibular. E aí, meu pai, assim, pra comer, assim, de presente, assim, né, pra mim, ele me deu o box do Poderoso Chefão, né? Assim, que eu tava pedindo pra caraca, nunca tinha visto. Aí eu, porra, ganhei felizão, né? Cheguei em casa assim, uma hora da manhã, né? Liguei, vou assistir essa porra, cara. Liguei 1 hora da manhã o filme, né? Não sobrevivi ao casamento. 15 minutos de filme, depois eu tava babando no sofá de casa. Cara, eu dormi em Lawrence da Arábia com 15 anos também. E dormi muito no começo de 2001 também, cara. É perdoável. Mas eu ia falar isso, eu assisti poucos anos atrás inteiro 2001. Aqueles macacos lá já faz, esse macaco não tem nada a ver com espaço, vamos tirar desse filme. Eu enrolei pra assistir 2001. 2001, cara, a primeira vez que eu vi 2001, foi nessa locadora que eu tinha perto de casa e tal. Eu tinha uns 10, 11 anos de idade, eu fui inventar foi um dos filmes que eu peguei pra ver. Com 10 anos de idade, eu achei o filme terrível, cara. Eu achei dos filmes mais chatos que eu vi na minha vida na época, né? Não tinha maturidade nenhuma, nem nada, enfim. E aí, eu traumatizei por um bom tempo, cara. Eu fui rever o 2001, cara. Eu tinha uns 20 anos, assim, já tinha visto outros filmes do Kubrick. Tá, vamos lá. Se você quer começar com Kubrick, eu recomendo Dr. Strangelove. Ah, sim. Cara, pouca gente conhece. O Dr. Fantástico, né? Também Dr. Fantástico. Dr. Strangelove ou How I Learned um título gigante, Make Love. É maior que o do Birdman, né? Uma porra dessa. É maior que o do Birdman. É um título assim, agora, né? Isso que eu falei. Cara, que é um filme, é o único filme de comédia, assim, do Stanley Kubrick. Um filme é preto e branco, mas o filme é engraçadíssimo, cara. O filme é muito divertido. É considerado por muitos o primeiro filme de humor negro da história, sabe? E fala sobre Guerra Fria. O filme é divertidíssimo. É um filme bom pra introduzir Kubrick. Aí você já vai entendendo mais ou menos a pegada do cara, beleza? Aí quer ver peitinho do Kubrick. Aí vai ver de olhos bem fechados. O filme do Kubrick com o peitinho. Aí Iluminado é bom também, tá. Aí quiser já se aprofundar um pouquinho, aí vai pro Laranja Mecânica, tá certo?
Aí, pô, aí, por último, assim, se quiser já se aprofundar pra caralho, mas aí tu realmente tem que ter um contexto sobre muitas coisas, assim, sobre filosofia, sobre conceitos filosóficos, sobre evolução da raça humana, sobre... Aí você entra no 2001, cara. Sim, assim, mas é um filme que você precisa saber degustá-la, né? É indigesto. Sim, é importante... É indigesto, é um filme indigesto. É importante estudar, né, assim, porque tem muita gente que, sei lá, eu tô pensando, assim, em clássicos mais antigos. Você pega um filme, tipo... O Encouraçado Potemkin, por exemplo. Tipo, Sim, ele é um clássico, mas se você parar pra pensar, ele é importante principalmente pela história, né, do cinema. Então aí você precisa estudar... É importante pela história dele e pela quantidade de filmes que ele influenciou depois, entendeu? Assim, aquela cena da escada do Encouraçado, né, que vai caindo o carrinho do bebê e tal, é uma cena que é repetida em vários filmes, assim, e às vezes, assim, a pessoa não viu Encouraçado, não conhece, nunca ouviu falar, ela não tem ciência que aquele filme, às vezes, tá fazendo referência ao Encouraçado. Sim, sabe? E por exemplo, pra ver um filme assim, desse é importante a pessoa ter pelo menos uma noção do período, né, da União Soviética, da Rússia, lá, porque realmente, assim, e a mesma coisa com até a gente tava falando num outro podcast sobre edição, eu citei o Nascimento de uma Nação. Também, assim, você precisa ter uma noção do que ele simboliza como edição, né, assim, do primeiro filme com uma montagem que fez história, entendeu? Então, tem alguns filmes que a pessoa precisa não só assistir, mas entender e estudar sobre ele, pesquisar um pouco mais, né? Se o pessoal quiser ser crítico, né, em suma, veja muito filme, principalmente os filmes clássicos, tente vê-los com uma maturidade, com o olhar da época, assim, sabe, não só pra, digamos assim, pra se divertir, né, tente ver realmente estudando esses filmes. Leia bastante, é bom, se gostar de ler, ter um conhecimento geral um pouco amplo, né, cara, e obviamente saiba escrever ou se expressar, né, cara, porra, porque se você não sabe escrever, se você não sabe fazer uma redação, porra, não é eu que vou te ensinar, né, cara, Esse é um ótimo conselho, Tá esse bom. é um ótimo conselho. Né, cara? Enfim, e tem esses... sim, enfim, junte tudo isso em um texto ou em um vídeo, né, se você quiser partir para essa área da internet, né, ou podcast, em que você consiga fazer um consenso de tudo isso, tá certo? Usando principalmente referências, né, dessas referências que você teve, e tema, tentar descobrir qual que é o tema por trás do filme, certo? Não a história que ele tá contando, né, mas o que aquele diretor realmente quer passar, que mensagem ele quer passar com aquela história. Se você conseguir pegar isso no filme, você vai conseguir captar a essência do filme, né? E aí fica muito mais fácil você ler o filme a partir de então, né, cara? Então é isso que eu tenho pra falar. Talvez, se você nunca se aventurou nesse universo de crítica, talvez isso que eu tenha falado soe muito subjetivo. Certo? Mas se você já tentou fazer alguma crítica ou outra, talvez isso faça sentido, entendeu, pra você. Só pra completar, tem assim, nesse debate sobre a crítica hoje, e tem muita gente que às vezes coloca como uma certa desimportância, assim. Quando você faz um debate mais profundo, muita gente fala isso, né? As pessoas entram no Rotten Tomatoes, vê a nota lá no IMDb, vê a nota que algum crítico deu e pronto, não dá muito valor. Só para as pessoas entenderem a importância que a crítica tem e vai ter sempre, né, e mesmo tendo que se reinventar, a gente pode analisar principalmente nos grandes festivais. Então, por exemplo, você tem um exemplo do Holy Motors, né, que é um filme que surgiu em Cannes, todo mundo viu, e ele jamais teria muita chance de uma distribuição internacional se não fosse pela crítica elogiar e levar, né, a crítica enquanto os críticos que estavam lá em Cannes. E tem muito filme em festival que só consegue uma distribuição, só consegue, às vezes, até um financiamento para ter distribuição, né? Enfim, depois de ter críticos carregando um pouco ele, falando, olha, vale a pena. Então, acho que por isso, assim, a gente entende a crítica como uma coisa que é importantíssima e ainda, principalmente, por formar público, né? Eu acho que hoje eu vejo muito isso, por exemplo. Esses festivais, eles acabam sendo a porta de entrada, né? Do filme pro público. Sim, claro, mas eu tô falando assim, tem muito filme que não vai ter muita chance, ele vai ficar só restrito a festival. E às vezes, por uma crítica muito positiva ou por muitos críticos falando bem dele, ele acaba ganhando um certo interesse do público que vai fazer com que tenha interesse de uma distribuidora, enfim, ou de algum circuito exibidor, mesmo que não tão grande. Então acho que isso é importante da gente ter noção
de como o trabalho do crítico é muito importante. E, além de tudo, a formação de público, né? O cara tá com 10 anos e tá curtindo muito Vingadores, começa a ver o vídeo do Gabriel, começa a ouvir podcast, começa a ler crítica do Omelete, e de repente ele tá, sei lá, se aprofundando, lendo um livro mais que explica a história do cinema, né? Enfim, se aprofundando, e ao longo do tempo você vai formando um público muito mais crítico, que é importantíssimo para a manutenção do cinema enquanto uma arte de qualidade, né? Mesmo que tenha os filmes ruins. A gente viu, inclusive, né? Antes da gente gravar, a gente tava buscando alguns dados e tal, e uma das perguntas que ficou assim era: tá, mas o crítico, ele é realmente relevante para uma obra cinematográfica, por exemplo? Ele torna aquela obra relevante ou não relevante, né? Qual que é a importância até monetária que esse crítico traz para uma obra? E a gente encontrou um dado que diz que um filme, quando ele é indicado ao Oscar, ele gera de 3 a 130 vezes mais renda do que um filme que não é indicado ao Oscar. Sim. Ou seja, o papel ali de você já ter um filme que, tipo, foi analisado, passou pela mão de críticos, né? Passou por um filtro, tá ali entre os melhores. Só essa forma de crítica, né? Já alavanca em muito o filme. Isso em escala maior ou menor acontece com simplesmente o fato de a grande crítica posicionar bem o filme ou entender por que ele é importante e tudo mais. Né? Então, eu só queria falar isso porque eu achei que foi uma informação que eu vi que é importante e eu não lembrava do caso do Holy Motors, que é um filme O fato do Gabriel já falar que, sem colocar opinião pessoal, mas Vingadores vai ser o melhor filme de todos os tempos, porra, já tá levando uma galera pro cinema, né? Tantas decepções eu já vivi. Aquela foi de longe a mais cruel. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 130. Falamos sobre críticos de cinema, criticamos os críticos de cinema. Quem critica os críticos, critica quem critica, quem critica quem critica, né? Tira a primeira pedra. Criticamos a crítica. Mas também ensinamos o que é uma crítica, também conversamos aí sobre o mercado, né? Então, foi um papo muito legal que a gente teve aqui com o Gabriel. Gabriel, queria que você deixasse aqui todos os meios de contato pra galera que quer acompanhar seu trabalho, falar com você, tirar dúvida, enfim, ter um contato a mais com você. Quais são aí todos os meios de contato que eles podem te achar? Primeiro, se você acompanhou a gente até agora, se você me acompanhou, né? Acompanhou eu falando até agora, até o final do programa, porra, parabéns, cara, muito obrigado por me ouvir até agora. E se você aguentou me ouvir, porra, por essas 2 horas, certamente você vai aguentar meu programa também, que é muito mais curtinho. Tem uns 3 minutos aí, 5 minutos, tá bom? Então, não deixa de dar uma olhada no YouTube lá, só colocar lá, Acabou de Acabar, tá certo? Que é o nome do meu canal, né? A gente faz a crítica ali, o nome é bem óbvio, né? Porque a gente faz assim que acaba o filme mesmo, tá certo? Então, acaba o filme ali, já começa, acabou de acabar o filme e tal. E aí, por aí vai a crítica, né? Acabou de acabar, se não gravou esse nome, tá certo? Meu nome é Gabriel Gaspar, taca esse meu nome no Google aí que tu vai achar o canal. E tem o Pipocando também, do qual também participo todo sábado lá no Pipocando. Tem uma crítica de algum lançamento da semana. Sábado, 11 horas da manhã, tá lá no Pipocando, acabou de acabar. E se quiser conversar comigo, bater papo, porra, pode falar comigo no Facebook mesmo, cara. Não vou passar meu e-mail pra vocês não, senão vão encher na minha caixinha de spam. Tranquilo? Não, tá Fala ótimo. comigo pelo Facebook, taca lá, Gabriel Gaspar. Porra, pode falar que eu sou super acessível, cara. Não tem problema não. Tranquilidade, galera. Muito obrigado, viu, Gabriel? Porra, obrigado. Eu que agradeço vocês aí por esse papo aí sobre cinema. Quando quiser chamar, tô sempre aí à disposição. Beleza, pessoal? E fica a dica aí. Esse programa vai pro ar aí uma semana antes do lançamento dos Vingadores, então, hein? Exatamente. Então é o seguinte, no filme
fica de olho, Gavião Arqueiro, melhor personagem do filme, hein? Olha aí. Sério. Fica de... Pessoal, que absurdo. Depois do filme conversa comigo, vamos ver. Olha aí, anotou essa aí, ô Henrique? Anotou? Anota. Tô ligado já, meu. Só podia ser bom. Imitação do Arqueiro Verde. Dani e Henrique, muito obrigado também pela presença de vocês. Isso aí, valeu, brigadão todo mundo, brigadão Rafa, brigadão Henrique, valeu aí Gabriel e até semana que vem. Valeu Gabriel pela primeira participação aí com a gente, Rafa e Dani, agora que o Cinemação com 2 S não deu certo, eu tô de volta então, até semana que vem. Você tá de volta só até semana que vem, é isso? Não. Nos vemos semana que vem. Quem sabe chega semana que vem você já vem com a carta de demissão, né? Vai saber, né? Muito bem. O podcast Cinemação número 130 fica por aqui. A gente se vê no próximo. Não espere eu ir embora pra perceber que você me adora, que me acha foda. Não espere eu ir embora pra perceber que você me adora, que me acha foda. Não espere eu ir embora pra perceber. Ação. Tô terminando meu mestrado agora, cara, em investigação criminal. Caraca, olha só. Nada a ver, né, cara? Olha Mas só. ajuda um pouco a olhar. Ajuda a prestar atenção nos detalhes, né, de repente. Investigar. né? Investigar o cinema, etc. Não tem nada a ver. E isso é tudo o que eu posso dizer sobre o assunto. Mas é muito legal também, já fiz trabalho que, tipo, eu não podia falar nada, tá aí as pessoas, o que você tá fazendo? De que você tá indo pra tal cidade? Então eu não posso falar, aí eu ficava... O Daniel é muito legal, assim. Daniel se achava o 007, mas... Nossa, sim, tava fazendo um negócio super secreto. E era interessante essa época, que daí ele voltava, ficava tipo uns 2 dias sem poder sentar, né? Era incrível. Era Daniel Craig ou Michael Moore, né? É importante distinguir, né, cara? Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.